Quando Sebastian, Lucien, Golfak e Meira apareceram no centro da aldeia onde Alex e os outros estavam, ficaram surpresos com o que viram. Havia cadáveres espalhados por toda parte. Esses caras são monstros. De fato. Sebastian murmurou enquanto Lucien balançava a cabeça. Os outros dois também compartilhavam o mesmo pensamento. Onde estão o líder e seus subordinados? Eles fugiram. Normalmente, após a quantidade de comoção e destruição que causamos, eles deveriam ter aparecido. No entanto, não vi nenhum deles. Meira disse enquanto Alex se aproximava deles. Ao mesmo tempo que Meira terminou de falar, Alex, que estava se aproximando deles, parou abruptamente, virou-se e atacou o rapper com força. Com um som semelhante, uma flecha foi cortada em duas e caiu no chão. Tsu, ataque inimigo, esteja pronto. No momento em que viram isso, Sebastian deu um grito agudo e Golfak, Lucien e Meira imediatamente se prepararam para o combate. Sebastian avançou como vanguarda com sua espada. Ranger, também mago espiritual e mago. Meira e Lucien ficaram atrás de Sebastian enquanto Golfak estava na retaguarda procurando por qualquer inimigo escondido nas sombras. Eles organizaram suavemente sua formação de batalha imediatamente com as palavras de Sebastian. Enquanto olhavam para eles com admiração, Alex, que se juntou a Gracier e Eleonora, preparou-se para a batalha como de costume. Alex preparou Reaper e Silveria, enquanto Gracier preparou seu arco dourado, enquanto Eleonora preparou suas adagas. Eles finalmente chegaram. Quase ao mesmo tempo que Alex e os outros entraram em prontidão para o combate, os orcs apareceram da escuridão. Havia 5 orcs comuns, um orc arqueiro com arco e um orc mago com bengala. Um pouco maiores que os outros orcs havia 3 orcs general vestindo armaduras. Os figurões estão aqui, Sebastian murmurou enquanto o suor frio cobria sua testa. Ele não era o único. Lucien e Golfak também estavam suando. Apenas Meira, Eleonora, Gracier e Alex pareciam não se incomodar com a chegada deste grupo. No entanto, a razão pela qual Alex não se incomodou foi porque ele sabia que o verdadeiro chefe não tinha aparecido, por isso ele continuou olhando para a escuridão de onde vieram os 10 orcs. Quando Sebastian, Golfak e Lucien seguiram o olhar de Alex em dúvida, mais uma sombra apareceu na escuridão. A figura era ainda maior que a dos orcs generais, que eram maiores que outros orcs, excedendo 3 metros de tamanho. Além disso, usava uma armadura extravagante e segurava o que parecia ser uma espada mágica. E acima de tudo estava a sua dignidade, poder e espírito. Essas coisas eram diferentes dos outros orcs. Sebastian, Lucien, Gracier, Golfak e Meira se sentiram intimidados, pois para Eleonora ninguém sabe o que se passava em sua mente, pois ela estava com uma expressão pensativa no rosto. Alex, por outro lado, sentiu seu sangue ferver em antecipação. Ele também sentiu a pressão vinda do monstro, porém, ele não teve medo mesmo quando soube sem verificar que esse orc era mais forte que o lobo-vento alfa que ele enfrentou naquela época. Um rei orc, hein? Interessante. Para Eleonora, os outros engoliram em seco de medo. Eles realmente sabiam que havia um rei orc presente na aldeia, mas agora que o enfrentaram, não puderam deixar de engolir em seco de medo. Deve-se dizer que Orc King é aquele que lidera os orcs e é considerado um monstro rank B, mesmo que seja o mais fraco. Não precisa ter medo, olhe para o rei orc, ele não está interessado em nenhum de vocês, ele está mais interessado em mim. Alex percebeu medo nos outros rostos. Ao ouvir as palavras de Alex, os outros observaram o rei orc. De fato, como Alex disse, seus olhos estavam fixos nele. Ele parecia estar ignorando a presença do outro como se eles não estivessem presentes. De repente, algo surpreendente aconteceu. O rei orc apontou o dedo para Alex e falou: "Você vem com meu." Mesmo que suas palavras soassem um pouco quebradas, ainda assim era compreensível. Os olhos de Alex e dos outros se arregalaram. Depois de falar, o rei orc começou a caminhar em direção a outro local. Rindo, Alex decidiu segui-lo. "Você está falando sério?" Lucien perguntou. Outros olharam para Alex interrogativamente. Eles estavam se perguntando se ele tinha algum problema ou o quê. Se não, como ele poderia pensar em seguir o rei orc depois que este lhe pediu para vir? Sorrindo, Alex disse: "Não se preocupe, não há armadilha pela frente. Como você notou, este rei orc é um pouco especial. Acho que ele se via como uma espécie de guerreiro, como um rei que está perguntando um contra o outro. Ele considerava o rei do partido oposto.
Estou confiante em mim mesmo, mesmo que ele seja mais forte do que eu. Vou deixar você cuidar deste grupo. Assim que terminar você pode começar a procurar por qualquer monstro fugitivo antes de se juntar a mim. Deixando essas palavras para trás, ele saiu não sem lançar um olhar tranquilizador para sua irmã e olhou em uma determinada direção. A pessoa escondida ali sabia o que significava o olhar de Alex. Sério, o líder é certamente ousado, disse Lucien enquanto preparava seu cajado. Na verdade, devo terminar aqui rapidamente e ir ajudá-lo, acrescentou Meira. Acho que você está certo, disse Sebastião enquanto Graciela e Eleonora acenaram com a cabeça antes de Eleonora lançar uma adaga em um dos generais Orc. O general Orc defendeu antes de chutar o chão e atacar o último. Como se fosse um sinal, os outros Orcs atacaram Graciela e outros. Graciela escolheu um dos generais Orc e começou a lutar contra ele, enquanto o general Orc restante liderava os Orcs comuns. Para cobri-los a qualquer momento, o Orc Archer e o Orc Mage prepararam seu arco e bengala. Meira soltou uma risada enquanto cantava. Espírito da terra quebra os passos dos meus inimigos. Quando seu canto terminou, o chão afundou vários centímetros fazendo os orcs vacilarem. Alguns até caíram no chão. O general Orc pulou para trás. Sebastião e Golfak chutaram o chão e correram em direção ao general Orc. Lucien seguiu um pouco atrás para apoiar os dois. Enquanto isso, Meira rapidamente disparou uma rodada de flechas de vento e eliminou os orcs comuns que ainda estavam no chão. O orc arqueiro rolou no chão evitando as flechas de vento. Histórico antes que pudesse disparar sua flecha, ele ouviu o canto de Meira. Espírito da terra se torna a lança que perfura meu inimigo. Lança da terra. Uma lança terrestre de 2 metros de altura apareceu do chão e empalou o orc arqueiro. Gugiá! Ele deu um grito lamentável antes de cair no chão dando seu último suspiro. O orc mago tremeu, mas ele rapidamente cantou e enviou flechas de vento na direção de Meira. Espíritos do vento, protejam-me. Escudo de vento apareceu na frente dela bloqueando as flechas do vento. O orc mago ficou surpreso. Ele rapidamente começou a entoar outro canto. Meira usou seu arco para disparar flechas de vento enquanto ao mesmo tempo invocava os espíritos da terra para ajudá-la. O orc mago não durou muito antes de ser morto. Depois de terminar, Meira foi se juntar a Sebastião e aos outros. Em outro local, Eleonora estava se esquivando de um golpe geral do orc inclinando levemente o corpo na direção oposta. Ela então lançou outra adaga no orc que rapidamente usou a mão de sua espada bastarda para parar a adaga. A figura de Eleonora ficou borrada e ela apareceu atrás do general Orc, atacando suas costas. Porém no meio do movimento ela parou e pulou para trás quando o general Orc girou e desceu sua espada bastarda. Bang! Uma onda de choque foi criada quando a lâmina atingiu o chão e antes que o Orc pudesse levantar sua espada, Eleonora se moveu e apareceu na frente do Orc. Este último pensou que iria atacá-lo, porém ao invés de atacá-lo diretamente, Eleonora usou a espada que ainda estava preso no chão para pular alto no ar. O general Orc rapidamente olhou para cima e viu Eleonora aparecendo. Logo atrás de sua cabeça, ela gira no ar com suas adagas pretas antes de pousar elegantemente no chão do outro lado. Assim que ela pousou, a cabeça do general Orc deixou seu corpo e caiu no chão com um som surdo, seguido pelo corpo sem cabeça. Os olhos da cabeça decepada estavam bem abertos enquanto ele ficava surpreso com a forma como ele havia morrido. Nenhum sangue sai do pescoço decepado. Ficou preto como se estivesse carbonizado. Suspirando, Eleonora olhou na direção de Graciela por um momento e sorriu antes de se dirigir ao grupo de Sebastião. Do outro lado, a luta de Graciela estava acontecendo, ela usando seu arco para manter o general Orc afastado. Não importa quantas vezes o general Orc tentou se aproximar dela, ele acabou falhando porque Graciela continua atacando com flechas de fogo impossibilitando para ele se aproximar. O general Orc estava frustrado, ele estava olhando para Graciela que parecia não estar muito aqui enquanto ela continuava olhando em uma determinada direção. Era a mesma direção tomada por Alex e o general Orc. Suspirando, Graciela murmurou, é hora de acabar com essa luta chata. O general Orc tornou-se vigilante de repente porque, embora não entendesse o que as palavras dela significavam, ele tinha certeza de que ela estava planejando algo grande por causa do ar perigoso que começou a emitir logo após dizer essas palavras. Na verdade, as palavras seguintes de Graciela confirmaram seu medo. Ouça meu comando e levante-se. Eu ordeno que floresça, dança do lótus de fogo imediatamente. Numerosos lótus de fogo floresceram do chão, do local anterior onde as flechas de fogo pousaram.
Em questão de segundos eles se transformaram em um grande lótus de fogo cuja saída começou a dançar. O General Orc foi pego de surpresa. O progresso dos lótus de fogo foi mais rápido. Ele não teve tempo de sair antes de ser cercado pelos lótus de fogo que se transformaram em um grande lótus de fogo. Ele foi assado vivo. Bugia, seus gritos de angústia ressoaram por um momento antes de parar completamente. Ele havia sido queimado e transformado em cinzas. Apenas sua pedra mágica foi deixada para trás. A mente de Gracier preocupada demais com o bem-estar de Alex para se lembrar de ter mantido o corpo intacto. Suspirando ao perceber seu erro, Gracier se juntou a Eleonora e outros. Assim que ela chegou, o corpo geral Orc caiu no chão com vários ferimentos em seu corpo. Sebastian, Lucien e Golfak estavam ofegantes após a dura luta. Meira também parecia exausta. Eleonora não participou porque os outros recusaram sua ajuda dizendo que poderiam cuidar disso. De fato cuidaram. Oh! Parece que você finalmente decidiu encerrar sua luta. Não estou muito cansado, espero. Ao questionamento de Eleonora, Gracier sorriu, dizendo que estava bem. Ela então se virou para encarar Sebastian e os outros. Vocês estão se sentindo um pouco cansados, mas continuaremos procurando pelos monstros fugitivos depois de recuperar o fôlego. Não há necessidade de esperar por nós. Você pode se juntar ao seu irmão mais velho. Nós seguiremos você. Sebastian anunciou ao notar a preocupação nos olhos de Gracier. Os outros acenaram, com a cabeça, dizendo-lhe para ir. Obrigada, disse Gracier antes de sair. Ela começou a correr na direção de Alex e do Rei Orc. Enquanto isso, aqueles que ficaram para trás não puderam deixar de sorrir ao ver Gracier correndo em direção ao local de Alex. Que irmãzinha preocupada, nossa líder tem sorte de ter uma irmã como ela, disse Eleonora. Os outros sorriram antes de continuarem a se recuperar. Enquanto a batalha avançava do outro lado, Alex e o Rei Orc mudaram-se para outro local. Eles se encararam enquanto o silêncio pairava no ar. Ninguém fez nenhum movimento enquanto os dois continuavam a se encarar. Alex avaliou o Rei Orc, ficou surpreso com o que viu. Rei Orc Crelos macho raça, Orc mutante classificação 5 nível 50 poder mágico, 1400 magia, magia de fogo ataque, 900, defesa, 750 agilidade, 780 inteligência, 350 sorte, 300 habilidades, King Roar nível 4, bola de fogo nível 2, maestria de espada nível 4, respiração de fogo nível 4, Berserker nível 5, títulos, aquele que lidera, Rei implacável. Alex respirou fundo. O Rei Orc possui habilidades ridículas, principalmente a última. Mesmo que ele não possuísse tal habilidade, ele tinha muitos romances e sabia o que essa habilidade significava. Se ele deixasse o Rei Orc ativar com esta habilidade, suas estatísticas dobraram por alguns segundos, já que para ele morreria por causa da enorme diferença em suas estatísticas. Pensar que era uma espécie de orc mutante, não admira que ele fosse tão forte e possuísse habilidades incomuns. Verificando rapidamente seu status, Alex viu que ele havia subido de nível 3 vezes, mesmo com o número de monstros que ele matou sozinho, mais de 20 orcs, incluindo orcs de alta espécie. Ele rapidamente distribuiu os 60 BP que ganhou ao subir de nível 3 vezes. Alexander Kyle Toshi. Classe, pistoleiro mágico. Idade, 17 macho raça, alto humano. Classificação 5 nível 43. Valor de experiência, XP, 568.000. Poder mágico, 2.400 mais 30, 2.430. Magia, nenhuma. Ataque, 700 mais a 30 mais 40 BP, 770. Defesa, 650 mais 30, 680. Agilidade, 725 mais 30 mais 20 BP, 775. Inteligência, 650 mais 30, 680. Sorte, 450 mais 30, 480. Pá, 0 SP, 0 presente, 2 armas semi-seladas. Habilidades, avaliação avançada nível 1, caixa de itens nível 2, máximo de dedos rápidos, sentido divino nível 4, faca de arremesso nível 5, visão negra nível 2, empunhadura dupla nível 2, aceleração nível 1, faca arte level 4, link level 3, intimidation level 5, gun art level 5, a barra N, anteriormente omitido. Um leitor me perguntou por que não colocar uma habilidade para uma arma como Sword Mastery, então eu inventei isso. Habilidade, habilidades especiais,
compreensão da linguagem, sentido de perigo, overdrive, títulos, Oterwolder, aquele que não pode usar magia, aquele cujos dedos são mais rápidos que o Flash, Goblin Slayer, o Renascido. Mesmo que ambos estivessem no rank 5, ainda havia uma enorme diferença entre os dois, já que o Rei Orc ultrapassou Alex e estava à frente por 7 níveis. É melhor evitar ser atingido ou você acabará com os ossos quebrados. Silvery aconselhou. Eu sei que vai ser uma luta dura, porém, em vez de ficar com medo, fico animado. Que incomum. Alex, murmurou em sua mente. Não há nada de incomum nisso, você é o que as pessoas chamam de viciado em batalha. Você não percebeu isso antes, diga porque você só pensa em nivelar o tempo todo. Você pode dizer que é para ficar forte, mas isso não é verdade porque você está em busca de uma certa emoção. Matar monstros lhe proporciona esse sentimento. Sem você saber, às vezes, quando você está lutando, você tem um sorriso louco no rosto, como se estivesse gostando. Alex ficou surpreso ao ouvir as palavras de Silveria, rindo e decidiu se concentrar em seu problema imediato. De repente, Krelos, o Rei Orc, olhou para Alex e sorriu. Roar como se esperasse que Krelos ativasse o seu King Roar. Alex imediatamente ativou sua habilidade de intimidação. Ambas as habilidades se cancelaram. Alex não perdeu tempo enquanto lançava consecutivamente todas as suas Silver Berries, as facas de arremesso que Lena o presenteou. Clangs clangs clangs. Surpreendentemente, Krelos conseguiu desviar ou aparar todas as facas lançadas. Sorrindo, Alex convocou Silvery e disparou 10 balas em rápida sucessão. Bang! 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 Krelos, do outro lado, também exibia um sorriso quando de repente começou a girar sua espada a uma velocidade extremamente rápida. A espada giratória agia como um escudo que parava todas as balas. Alex ficou sem palavras com a cena em que se desenrolava à sua frente. Nunca ele teria pensado que um monstro usaria sua espada como escudo para bloquear suas balas dessa forma. De fato, é um monstro inteligente. Silveria comentou. Krelos, que terminou de se defender das balas de Silveria, chutou o chão e correu em direção a Alex. Este último apontou apressadamente sua arma na direção de Krelos do que se aproximava e continuou atirando. Bang! Bang! Krelos começou a zigue-zaguear dificultando o disparo de Alex. Às vezes ele usa sua espada larga para bloquear a bala. Finalmente, ele conseguiu se aproximar de Alex e baixou sua espada larga. Bang! Alex mudou seu corpo na direção oposta desviando do terrível golpe antes que pudesse atacar. Sentiu um calafrio repentino. Rapidamente se inclinou para trás e rolou no chão. Assim conseguiu evitar o golpe horizontal de Krelos. Depois de errar Alex, ele inverte agarrado à espada e fez um golpe horizontal. Usando as duas mãos, Alex girou no chão antes de se lançar no ar usando os dois braços. Uma vez no ar Alex convocou Silvery e disparou 2 tiros normais. Bang! Krelos rapidamente trouxe sua espada larga à sua frente para defender. Bala fantasma, Alex murmurou enquanto disparava uma das balas especiais de Silveria. Krelos sentiu todo o ar atrás de suas costas subindo. Ele trouxe a grande espada na frente de seu rosto enquanto a bala invisível colidia contra a grande espada mágica. Bang! Krelos foi lançado contra uma parede próxima e antes de colidir contra a parede, ele abriu a boca e atirou uma grande bola de fogo em Alex que estava prestes a cair no chão. Merda, não esperando que Krelos tivesse tempo para atacá-lo mesmo depois de receber a bala fantasma. Alex praguejou ao ser pego de surpresa. Preparando-se, a bola de fogo o atingiu. Estrondo. Gá. Histórico grunhindo de dor, ele foi lançado em espiral no ar antes de se chocar contra uma parede. Outra dor insuportável assaltou. Sua boca tinha gosto de ferro, ele quase vomitou sangue, pois suas mãos estavam quentes como se alguém as tivesse colocado em água fervida. Poucos fios de seu ar queimaram. Ele teve a sensação de que havia quebrado algumas costelas. Felizmente, ele usava o equipamento que Lena lhe deu, então ficaria mais ferido. O Rei Orc, Krelos, também não se saiu bem. Sua grande espada mágica quebrou em duas. Uma das partes quebradas perfurou sua perna direita, levantando-se embora com dificuldade. Krelos olha para sua armadura miserável antes de rir. Que ataque terrível, ele pensou. Se não fosse por sua armadura de alta qualidade e sua excelente espada mágica que ele usava como escudo, ele teria morrido. Olhando para o humano responsável por seu estado atual, Krelos sorriu e com os dentes ensanguentados murmurou. Você. Humano.
Bom. Os olhos de Alex se arregalaram, sorrindo por sua vez. Ele também disse, você também. Grande irmão. Foi nesse momento que Gracier veio correndo e gritou ao ver o lamentável estado de Alex. Não intervenha, isso é entre ele e eu. Ninguém está autorizado a intervir. Alex avisou ao ver sua irmã planejando se juntar à batalha. Gracier parou de avançar e mordeu o lábio inferior. Mesmo estando frustrada por ter sido avisada para não ajudar, ela ainda opta por seguir as palavras do irmão. Ele não parecia alguém perdendo a luta. Os dois estavam feridos, mas os ferimentos do Hayek foram muito pior do que os ferimentos de Alex. Krelos acenou, com a cabeça em agradecimento ao ver Alex impedir a garota ruiva com olhos heterocromáticos de entrar. De repente, Alex notou os olhos de Krelos começando a brilhar em uma estranha luz vermelha. Não adianta, disse Alex enquanto lançava rapidamente o razor que acabou de invocar de sua caixa de itens. Krelos sorriu quando viu a faca chegando. Ele não se incomodou. Esta faca não fará nada com ele, pois ele ativará sua habilidade Berserker antes que ela chegue. No entanto, seu sorriso se transformou em horror quando ele viu faca chegando desaparecer de repente. Bumô? Parente. Krelos deu um grito assustado antes de trazer apressadamente sua grande espada mágica quebrada para trás e evitar por pouco o destino de ficar empalado na cabeça. De repente, Krelos sentiu uma rajada repentina de vento acariciando seu rosto e no momento seguinte, metade de sua cabeça desapareceu. O último pensamento de Krelos foi, é injusto, uma habilidade tão terrível deve ser usada uma vez. Se não fosse por causa disso, eu não teria morrido. Infelizmente para ele, a vida é sempre injusta. O movimento de Alex foi simples, mas complicado. Ele primeiro usou Axel, na faca que jogou. Ele sabia que Krelos certamente bloquearia seu ataque furtivo, porém ao fazer isso ele ficaria temporariamente ocupado. Aproveitando essa chance ele dispararia outra bala fantasma em sua direção. Desta vez será direcionado à cabeça dele. Ele especulou que Krelos não esperaria outra Phantom Bullet porque era uma habilidade que requer muito MP para ser usada. Felizmente, tudo funcionou perfeitamente. Caso contrário, ele não sabia que a luta teria terminado. Ele estava quase com pouco MP e de jeito nenhum Krelos o deixaria beber a poção de mana pacificamente. Fu. Suspirando pesadamente, Alex caiu no chão completamente exausto física e mentalmente. Ele acha que quebrou algumas costelas naquela colisão. Irmão mais velho, aqui está. Gracier rapidamente se aproximou de Alex e lhe deu uma poção de cura. Pegando-a, Alex abriu-a, gole. E com um único gole, ele engoliu o conteúdo. Ainda amargo como sempre, Alex murmurou antes de acariciar os cabelos ruivos de Gracier. Obrigado, Alexandra. Onde estão os outros? Ao ouvir as palavras de Alex, Gracier sorriu antes de responder. Eles estão cuidando dos monstros fugitivos como você ordenou. Entendo. Eles deixaram você ir em frente. Gracier assentiu com a cabeça, sorrindo. Alex disse. Vamos esperar por eles então. Uma luta feroz. A luta contra o rei que poderia ser chamada assim. Após a batalha, Alex agora se recuperando com a sua irmã Gracier decidiu esperar que outros viessem. Enquanto isso, Alex decidiu verificar o status de sua irmã. Ficou muito surpreso ao ver o quanto ela havia subido de nível. Gracier Alexandra Touche. Classificação 4 Classe. Imperatriz do Fogo Idade. 14 Fêmea Raça. Alto Meio Elfo nível 33 Valor da experiência. 56.600 Poder Mágico. 1305 mais 25. 1330 Magia. Magia de Fogo Ataque. 320 mais 25. 345 Defesa. 235 mais 25. 260 Agilidade. 235 mais 25. 260 Inteligência. 225 mais 25. 250 Sorte. 235 mais 25. 260 Pá. 50 SP. 10 Presente. Pulseira de Igna Habilidades. Cozinha nível 4. Costura nível 3. Bola de Fogo nível 5. Flechas de Fogo nível 4. Meteor. Vírgula. Cobra de Fogo nível 4. Escudo de Fogo nível 4. Detecção de Presença nível 5. Magia sem canto nível 5. Lotus de Fogo nível 5. Habilidade especial. Olho do Dragão nível 3. Títulos. Vingador. Filho do Fogo. O Desperto. O Diligente. Nada mal. Subindo de nível 5 vezes, ela agora está no Rank 4.
Porém, a partir do rank 4, a quantidade de XP necessária para subir de nível para o próximo nível da obra. Normalmente deveria ter sido 3.300 XP, mas dobrou. Eu quero saber por quê? Alex se perguntou. É simplesmente porque, caso contrário, será fácil subir de nível e chegar ao topo. Explicou Silveria. Entendo, faz sentido. Alex disse. Irmão mais velho, o que houve? Gracier perguntou, depois de ver que seu irmão parecia perdido em pensamentos. Oh! Nada, eu estava perdido em pensamentos. Parabéns, você agora está no rank 4. Que pena, o irmão mais velho está um passo à frente, agora estou no rank 5, você precisa trabalhar mais para alcançá-lo. Alex disse provocando sua irmã. Fazendo beicinho, Gracier proclamou, não se preocupe, vou conversar com você em breve. Vamos esperar para ver, disse Alex com o canto da boca curvado em um sorriso. Não, já acabou. Que pena. Uma voz interrompeu abruptamente a conversa de Alex e Gracier. Quando Alex voltou seu olhar para a voz, ele viu Eleonora acompanhada por Sebastian, Lucien, Golfak e Mira. Ela estava fazendo beicinho porque havia perdido um grande show, os outros só conseguiram balançar a cabeça impotentes. Em vez de parabenizar Alex por encerrar o lutar tão rapidamente, ela estava reclamando porque não testemunhou a batalha. Verdade seja dita, eles também ficaram um pouco desapontados por terem vindo apenas quando a luta terminou. Eles gostariam de ver seu líder lutar contra o poderoso Haywork e participar. Falando sobre o Haywork, mesmo quando morto ele continua a mostrar a dignidade digna de um rei, ao se recusar a cair no chão, mesmo sem metade de seu rosto, ele estava meio ajoelhado no chão, seu corpo exalava uma aura de rei mesmo morto. Golfak se sentia um pouco intimidado pela figura alta meio ajoelhada. Bom trabalho, líder, como você está se sentindo? Sebastian foi o primeiro a levantar uma questão ao se aproximarem de Alex e Gracier que estava encostada em uma casa meio destruída. Bem-vindos de volta todos vocês. Estou bem. Como vocês estão? Você conseguiu acabar com todos os monstros fugitivos? A pergunta de Alex, Eleonora sorriu com orgulho, por quem você nos leva? Foi moleza com essa irmã mais velha liderando-os. Nós rapidamente eliminamos todos os monstros em fuga e voltamos para cá o mais rápido possível na esperança de ajudá-lo. Quem diria que você terminaria a luta sem nos esperar? Não é justo, deveríamos ter lutado por esse interesse, quero dizer, luta dura juntos. Ela disse reclamando. Você estava planejando dizer interessante em vez de uma luta difícil, não é? Pensou a maioria deles. Esfregando a testa sentindo uma dor de cabeça por causa do comportamento de Eleonora, Alex decidiu mudar de assunto, não focando em Eleonora que parecia alguém que havia sofrido injustiça. Qual injustiça? Alex nem queria saber. Vamos limpar rapidamente o campo de batalha e deixar este lugar, estou mentalmente exausto. Os outros, exceto Eleonora, acenaram com a cabeça, enquanto Eleonora fez beicinho quando viu Alex não jogando seu jogo. Ela ficou desapontada por não ter participado do que julgava ter sido uma luta emocionante. Ela teria gostado de participar daquela luta emocionante cheia de emoção, algo que ela buscava. Ela era como Alex, uma viciada em batalha com a diferença que ela sabia o que ela é, enquanto Alex não conhecia esse lado dele. Alex, com a ajuda de sua irmã, se levantou e foi até o cadáver de Krelos e guardou-o dentro de sua caixa de itens. Depois de terminar, Alex e Gracier foram ajudar outros a coletar materiais de monstros. Gracier armazenava cadáveres de espécies altas no anel espacial enquanto Alex armazenava pedras mágicas dentro de sua caixa de itens. Uma hora depois, eles terminaram de coletar todos os materiais dos monstros e os cadáveres das espécies altas. Alex viu sua irmã, Gracier, olhando fixamente para o espaço, suspirando e acenou para que os outros o seguissem enquanto deixavam Gracier sozinho no centro da vila quase destruída. Após sair da área central, Lucien não conseguiu mais conter sua corrente, por isso levantou uma questão que estava na cabeça de todos. Líder, por que Gracier parecia afetado pelo destino desta aldeia? Eu notei seu comportamento incomum naquela época, quando estávamos nos aproximando desta vila e agora os olhares de dor em seu rosto indicam que deve haver uma história por trás de seu comportamento. Então, qual é a relação dela com a aldeia do gato? Suspirando, ele esperava essa pergunta no momento em que ordenou que deixassem Gracier em paz. Eles não são cegos para não verem o comportamento de Gracier.
Alex decidiu dar-lhes uma explicação, uma verdade alterada. Sabe, Graciela e eu não viemos aqui juntos. Verdade seja dita, saí de casa às pressas sem avisar ninguém e quando ela soube que eu saí, ela me seguiu às pressas, mas por falta de comida e bebida, algo que ela esqueceu ao sair de casa. Graciela fica inconsciente de fome porque ela acabou de lutar contra uma fera, ela também ficou ferida. Coincidentemente, ela caiu não muito longe da aldeia de Gato. Uma das donzelas da aldeia a resgatou e a alimentou, tratou de seus ferimentos. Eles rapidamente se tornaram amigos, pois Graciela permaneceu na aldeia por mais de uma semana. Depois de se recuperar completamente, Graciela saiu prometendo visitá-la assim que encontrasse seu irmão mais velho. Respirando fundo, Alex continuou, porém, ao sair da aldeia, na mesma noite, a tragédia se abateu sobre a aldeia, todos foram mortos. Mais tarde ela fica sabendo o que aconteceu. Ela se culpou e agora que vingou os aldeões, ela precisa de alguns minutos para dizer adeus às almas ainda errantes dos aldeões. Eu sei que você entende o que ela está fazendo. Sebastião e os demais, exceto Eleonora, entenderam o comportamento de Graciela. Quanto a Eleonora, ela olhava intensamente para Alex como se dissesse: eu não acredito em todas as suas besteiras, conte-me a história verdadeira. Este último riu sem prestar atenção a Eleonora. Se ela acredita nele ou não, não importa. Vamos esperar a que ela aparecer, anunciou Alex enquanto se sentava perto de uma casa normal não destruída. Outros seguiram logo depois que Alex se sentou. De volta à localização de Graciela. Ela estava olhando fixamente para o espaço enquanto recordava algumas memórias maravilhosas, memórias de sua vida nesta aldeia. Houve algumas lembranças tristes, mas também muitas lembranças felizes, mesmo quando eram pobres. Ela ainda gosta desse estilo de vida simples. Porém, agora tudo desapareceu. Finalmente incapaz de segurar por mais tempo, ela começou a chorar. Depois de chorar por alguns minutos, seus olhos ficaram resolutos. Observando a aldeia agora destruída, ela declarou: eu, Graciela Alexandra Tolch, sou grata pelo sacrifício que todos vocês fizeram naquele dia. É por causa desse sacrifício que ainda estou vivo. É por causa desse sacrifício que encontrei o homem que agora é meu irmão. Sou um membro de sua família. Eu, agora tenho uma família que me valoriza. Obrigado a todos. Que suas almas descansem em paz depois de ver esta pequena homenagem que prestei em sua homenagem. Não se preocupem, ficarei mais forte o suficiente para proteger meus queridos. Nunca mais deixaria aqueles que me são queridos morrer enquanto eu voava. Prometo viver bem a minha vida, uma vida da qual você se orgulhará ao ouvir meu nome. Tomar cuidado. Ela se curvou e sorriu. Ao sentir um fardo sendo tirado de seus ombros, ela se sentiu mais leve, sentiu algo mudando dentro dela. Abrindo rapidamente sua janela de status, ficou surpresa ao ver seu MP aumentando em 100 pontos adicionais. Ela ficou feliz com esse aumento, soltando uma risada e olhando para nenhuma direção específica enquanto murmurava: obrigado. E por um momento ela ainda teve a impressão de que os aldeões mortos sorriam para ela quando finalmente deixaram este mundo para outro mundo, o mundo dos mortos. Balançando a cabeça com o quão absurdo é seu pensamento, Graciela se juntou aos outros quando eles finalmente deixaram a aldeia e voltaram para sua antiga zona de acampamento. Histórico já passava das 3 da manhã quando eles voltaram. Estavam todos exaustos, portanto não perderam tempo ao entrar na barraca para dormir. Surpreendentemente, Conrad se ofereceu para ficar de vigia até a manhã seguinte. Alex e os outros agradecidos aceitaram. Naquela noite, Graciela dormiu bem, não tendo mais pesadelos. Voltando um pouco no tempo, logo após Alex e Graciela partirem para a Vila de Gato com outros participantes do teste de classificação, Lena também deixou a guilda à noite. Ela tirou uma licença de 5 dias. Apenas X, o mestre da guilda deste ramo da Guilda dos Aventureiros, sabia o verdadeiro motivo por trás dessa licença. Era simplesmente seguir Alex e Graciela na sombra. Ela estava um pouco preocupada e, mais importante, muito curiosa sobre o dom de Alex. Ela esperava poder ver o dom dele durante essa expedição. Infelizmente, durante esses 3 dias ela nunca tinha visto Alex usando seu dom. Ele luta principalmente usando suas facas e jogando facas. Quanto à liderança de Alex, ela deu nota para aprovação. Sem que Alex soubesse, toda vez que Conrad escapava, era para conversar com ela. Lena esperava finalmente ver alguma ação real onde Alex usaria seu dom quando os visse se aproximando da Vila dos Gatos. Ela estava ansiosa para cuidar dos irmãos.
Infelizmente, o destino reservou-lhe outro projeto. Pouco antes do anoitecer ela recebeu um telefonema do grupo que seguiu em frente na montanha Zilha. O que foi? Ela perguntou sem esconder seu aborrecimento porque receber essa ligação neste momento não significava nada de bom para ela. Alguém estava prestes a atrapalhar seu entretenimento. Ops! Ela se referia ao dever de vigilância. A outra pessoa do lado da ligação ficou surpresa por Lena não esconder seu aborrecimento. Por um momento o que ele planejava dizer não saiu de sua boca, ainda considerando a urgência da situação. Ele se preparou e falou. Saudações, senhora Lena. Acontece que encontramos o culpado do surto de monstros. Foi como você disse, estamos lutando contra isso enquanto falamos e nem é preciso dizer que estamos sobrecarregados. Se não fosse por causa do dispositivo de comunicação especial que você nos forneceu, teria sido impossível contatá-lo, pois todas as comunicações foram bloqueadas, apenas o seu dispositivo ainda está funcionando. Por favor, Lady Lena, precisamos de sua ajuda imediata, caso contrário caramba. Quem quer tanto morrer? Ele não conseguiu terminar suas palavras antes de ser interrompido enquanto Lena xingava por não esconder sua raiva. A pessoa do outro lado poderia jurar ter sentido a intenção assassina de Lena mesmo de onde ele estava. Ele não pôde deixar de estremecer. Acalmando suas emoções violentas, Lena suspirou e disse antes de interromper a comunicação. Eu entendo, tente aguentar, estarei lá o mais rápido que puder. É preciso saber que o grupo principal estava atualmente do outro lado da montanha de Zilha, extremamente longe de sua localização atual. Se ela não intervir, havia o risco de que todos os aventureiros enviados fossem exterminados e, como membro da equipe da guilda, ela não pode permitir isso. Aventureiros são essenciais para o funcionamento de uma guilda, sem aventureiros não haja guilda. Suspirando baixinho, Lena observou a carruagem de Alex, avançando. Ela pôde ouvir Eleonora questionando Alex. Este último não parecia satisfeito com sua pergunta, balançando a cabeça enquanto se divertia observando os dois. Ela murmurou, desculpe, garoto. Mais tarde saberei que tipo de dom você possui. Por enquanto, tenho algo para cuidar. Tenho uma boa luta. Lena tinha uma expressão de desculpas no rosto por causa da mudança em seus planos. Ela não seria capaz de cuidar deles. Ela desapareceu depois de dar uma última olhada em Alex. Assim que ela saiu, Alex, que estava conversando com Eleonora, olhou em sua direção como se sentisse algo, mas rapidamente balançou a cabeça e voltou sua atenção para a rodovia. Só que Conrad parecia ter notado a partida de Lena. É claro, Lena deixou uma mensagem para ele ordenando que ele cuidasse de Alex e dos outros em seu lugar. Atualmente, do outro lado da montanha de Zilha, uma enorme batalha estava acontecendo. Você podia ouvir o som de metais se chocando misturado com gemidos de monstros e gritos humanos. Naturalmente, foi o principal grupo responsável pela limpeza dos monstros que assolavam a região. O chão estava cheio de cadáveres de monstros e também cadáveres humanos. Ainda assim, monstros e humanos pareciam não se incomodar com o número de cadáveres espalhados pelo chão enquanto continuavam colidindo uns contra os outros. Mais à frente, uma luta espetacular estava acontecendo. Um grupo de aventureiros estava lutando contra uma figura solitária. Esta figura solitária era extremamente alta, pelo menos 2 metros, 6,6 pés, de altura. Esta figura estava envolta, inteiramente em preto com uma máscara preta cobrindo seu rosto. Devido ao riso vazio e voz zombeteira não foi difícil adivinhar que era um homem. Vocês, humanos, são tão interessantes. Sempre tentando agir de forma poderosa quando você é mais fraco que nós. Disse o homem vestido de preto enquanto se esquivava dos ataques do aventureiro com o mínimo de manobra. Calha a boca, seu demônio. Dos aventureiros atacando o homem vestido de preto disse enquanto continuava atacando. Ei! Venha me fazer parar de falar então. O homem de preto disse, provocando o aventureiro que falava. A aparência do último tornou-se sombria enquanto ele segurava sua espada mágica com mais força, derramando seu poder mágico nela. Ele gritou. Corte de fogo. Em vez de cortar, um raio de fogo foi disparado da ponta da espada em direção ao homem vestido de preto, sorrindo por trás da máscara. Ele se esquivou com indiferença. Vocês, humanos, são os mais traiçoeiros de todas as raças, mas gostam de se retratar como um santo. Basta olhar para si mesmo. Sua boca pronuncia uma certa técnica, mas sua ação mostra outra. Calhe a boca, não preciso que você me dê um sermão.
Aquele aventureiro, gritou de volta. Rindo por trás de sua máscara, a expressão do homem vestido de preto tornou-se cruel. Ele desapareceu e reapareceu atrás do aventureiro que o atacou antes. Balançando o braço revestido de uma matéria escura como uma espada, ele decapitou o último. Jorro. Sangue jorrou do corpo sem cabeça. O aventureiro que teve sua cabeça removida morreu com os olhos cheios de má vontade. Os outros aventureiros que atacavam o homem vestido de preto pararam os olhos cheios de horror ao testemunharem seu companheiro sendo morto como se fosse uma galinha. É preciso saber que o aventureiro que acabou de morrer era do rank 7. Ele estava quase se aproximando do próximo rank. É para dizer rank 8. Então imagine o terror deles ao testemunharem ele sendo morto tão facilmente. Isso mostra o quão forte esse demônio é. Despreocupado com as atitudes fracas, o homem vestido de preto olhou em uma determinada direção. Um homem lutava contra 3 ogros de 19,69 pés, metros de altura. É preciso saber que os ogros são considerados monstros rank B, um dos mais fortes B. Classificar monstros, para alguém enfrentar 3 ao mesmo tempo, mostra o quão forte é a pessoa que enfrenta os 3 ogros. Eu digo, Gali, você não está me desprezando ao deixar aqueles fracos lutarem contra mim? Quantos eu preciso matar antes que você me enfrente? O homem vestido de preto disse que estava ficando impaciente lutando contra os fracos como ele os chamava. Ele esperava lutar contra os mais fortes aqui. Naturalmente, Gali se enquadrava nesse critério. Gali, o ex-aventureiro rank B apelidado de Gali Blade agora foi promovido recentemente. O rosto se contraiu, xingando baixinho. Ele decidiu terminar esta luta ou então aquele demônio massacraria cada um dos aventureiros que lutavam contra ele. Obviamente eles não são seu par, ele sabia disso, mas não poderia fazer de outra forma porque só ele pode cuidar dos 3 ogros enquanto os outros mantêm o demônio ocupado. Abaixando seu centro de gravidade, Gali observou os 3 monstros antes de ativar sua habilidade enquanto executava um chute, dividir. Uma enorme lâmina de vento horizontal passou pelos 3 ogros, cortando 2 deles em 2 pela cintura. Enquanto o terceiro ogro perdeu um braço, ele sentiu um perigo, por isso tentou se esquivar, mas ainda perdeu um braço no processo, pois estava não se esquivando muito rápido. O golpe de Gali foi tão rápido que era quase impossível segui-lo. Apenas o homem vestido de preto foi capaz de segui-lo, até ele mesmo teve dificuldade em segui-lo. Bebendo rapidamente uma poção de mana de alto grau, Gali não perdeu tempo enquanto seguia com outro ataque, ferindo profundamente o ogro agora de um braço só. Ele gostaria de continuar e acabar com o monstro, mas, infelizmente, o homem vestido de preto tinha acabado de matar outro aventureiro. Gali foi forçado a intervir bloqueando o próximo ataque do homem. Parente. O som foi ouvido quando a espada de Gali colidiu contra a espada do homem vestido de preto, uma espada negra. Depois que ela apareceu e parou o próximo ataque do homem vestido de preto, Gali com seus olhos gesticulou para os aventureiros que mantinham o homem vestido de preto afastado para cuidar do ogro ferido. Ele tinha certeza de que com o ferimento do ogro atual, ele iria não será muito difícil para os 5 cuidarem disso. Depois de se certificar de que os 5 saíram em segurança e estão cuidando do ogro, Gali e o homem vestido de preto identificado como um demônio se entreolharam antes de os dois se moverem em alta velocidade trocando golpes por um momento antes de se distanciarem. Você não é mau, mas precisará de mais do que isso para poder me machucar, ainda mais, se quiser me matar. Histórico as palavras do homem. Gali não respondeu enquanto olhava intensamente para o homem. Finalmente, desde o início da troca, Gali abriu a boca para fazer uma pergunta. Qual é o seu objetivo? Gali observou o homem vestido de preto à sua frente após a troca. Em vez disso deveria ser chamado de sondagem. Finalmente, desde o início da conversa, Gali abriu a boca para fazer uma pergunta. Diga-me qual é o seu objetivo. O que você está tentando alcançar? Histórico não posso deixar de ficar curioso porque mesmo que já tenhamos sido inimigos no passado, nos últimos anos ambas as raças não começaram uma rivalidade entre si. Mesmo que não sejamos amigáveis um com o outro, nenhum de nós tentou encontrar problemas com o outro. Então, eu quero saber qual é o seu motivo para matar humanos, destruir várias aldeias quando eles não fizeram nada para provocar sua ira. Diga-me qual é o seu objetivo. É começar outra guerra? Houve um silêncio temporário antes que o demônio disfarçado começasse a rir. Que pena, você é muito engraçado, por isso não pude evitar.
Achei que você fosse do tipo frio que não costuma falar. Acho que estava errado. Para responder sua pergunta, não estou planejando começar outra guerra, e mesmo que fosse o caso, receberia com prazer uma guerra. Bem, agora não é hora para isso. O homem vestido de preto, demônio, disse, mas a última parte foi murmurada quase inaudivelmente. Olhando para Gali, ele continuou. Vocês, humanos, não vão começar uma guerra só porque algumas aldeias foram destruídas e quem vai saber que foi um demônio fazendo isso? Vocês não podem se comunicar porque bloqueamos todas as comunicações. Espera por você, morte. Afinal, homens mortos não contam história. No final de suas palavras, o demônio desapareceu para reaparecer na frente de Gali atacando-o. Gali o defendeu, enquanto suas espadas ainda estavam travadas uma contra a outra. Gali apontou o dedo para o demônio e disse, bala de vento. Uma bala de vento invisível foi disparada contra o demônio, rindo enquanto esperava por isso, o demônio inclinando ligeiramente o ombro direito para trás. Ele se esquivou da bala de vento. De repente, Gali se distanciou do demônio ao sentir uma sensação terrível. Assim que pulou para trás, o lugar onde ele estava anteriormente afundou vários centímetros. Não, foi transformado em um pequeno pântano. Era magia negra. É um elemento usado principalmente pelo demônio. Seu instinto é muito aguçado, mas o que você vai fazer sobre isso? Imediatamente no final de suas palavras, o demônio cantou, vem e chova sobre meu inimigo. Dark Bullets, mais de 100 balas escuras apareceram e voaram em direção a Gali. Fu. Respirando fundo, Gali mudou de posição, de uma mão para duas mãos, a perna esquerda posicionada à frente da direita. Os olhos verdes ficaram afiados. Então algo surpreendente aconteceu. As Dark Bullets que foram disparadas contra ele estavam sendo cortadas uma por uma a uma velocidade extremamente rápida. A maneira como ele move sua espada era rápida demais para ser acompanhada. Em questão de segundos quase todas as balas escuras foram cortadas. Gali poderia ter escolhido evitar as balas negras, mas atrás dele estava o grupo de aventureiros lutando contra o ogro ferido de um braço só. Por outro lado, o demônio não ficou surpreso com a escolha de Gali. Sua figura ficou turva quando ele apareceu atrás de Gali com sua espada negra em posição de ataque. Eu sabia que se fosse você poderia retirá-lo. O demônio. E eu sabia que você também apareceria atrás de mim enquanto estou ocupado lidando com seu ataque. O rosto por trás da máscara negra mudou abruptamente e o demônio amaldiçoou seu descuido. Ele tinha sido muito precipitado. Merda. De repente, antes que a espada negra pudesse perfurar Gali por trás, sua figura disparou para o céu como se algo o tivesse lançado do chão para o ar. Ele usou o elemento vento na sola do pé para se lançar no ar como um foguete. Uma vez no ar, Gali disse, detonar bomba de vento. Cabum! Uma enorme explosão ocorreu com o demônio sendo pego pela explosão. Ele foi lançado voando para trás pelo impacto da bomba eólica. Porém, em vez de cair no chão, o demônio rapidamente se estabilizou. Nem um segundo depois de se estabilizar, o demônio girou trazendo sua espada negra para se defender do próximo ataque de Gali. Não. As duas espadas se chocaram, criando um grito que lançou faíscas no ar. Você não é mau. O demônio comentou enquanto os dois continuavam a trocar golpes casualmente. Você não está usando seu poder real, disse Gali enquanto dava um passo para a direita apenas o suficiente e a lâmina demoníaca passava por um fio de cabelo de seu rosto. Nem você. Os dois continuam trocando movimentos sem dar tudo de si porque pareciam estar esperando por algo. Para Gali era Lena enquanto para o demônio, ele estava esperando seus homens que estão do outro lado fazendo outra coisa por vir. E com eles ele poderia acabar com todos os aventureiros e garantir que o que eles realizaram ao iniciar, tudo isso foi concluído. Se não estivesse terminado, ele mesmo faria. Inconscientemente tanto Gali quanto o demônio arrastaram a luta até tarde da noite. Eles trocaram de local diversas vezes. Os aventureiros lutando contra o ogro de um braço só finalmente conseguiram matar o ogro. Porém, eles ainda perderam um de seus homens quando um armado enlouqueceu em seu último momento. Muito exaustos feridos, eles não poderiam ajudar seu líder. Se fossem no estado atual, apenas se tornariam um obstáculo. Sabendo desse fato, eles optaram por não fazê-lo. Eles só puderam assistir impotentes. Aqueles dois estão em outro nível. Eles estavam se movendo em alta velocidade trocando golpes por um momento, mas nem suaram. Devemos nos tornar mais fortes, pensaram os homens enquanto observavam Gali e o
demônio lutarem, balançando a cabeça e voltando sua atenção para outro lugar. Olhando para o campo de batalha, eles viram cadáveres espalhados pelo chão por toda parte, cadáveres de monstros misturados com cadáveres humanos. É preciso saber que a expedição desta vez foi enorme, havia uma centena de aventureiros. No entanto, atualmente restam apenas cerca de 40 aventureiros, o que significa que eles perderam mais da metade dos aventureiros que vieram. É uma perda enorme, mas considerando o número de monstros que enfrentaram e as emboscadas dos demônios, era compreensível. Eles enfrentaram um exército de milhares de monstros. Havia diferentes tipos de monstros: goblins, hobgoblins, orcs, lobos do vento, lobos da neve, lagartos do pântano, ogros, ursos d'água e até alguns grifos. Sem falar nas espécies raras, aqueles são mais difíceis de lidar do que os monstros normais. Balançando a cabeça, os sobreviventes beberam poções de recuperação e borrifaram poção de cura em seus feridos antes de voltarem para ajudar seus camaradas a lutar contra os monstros restantes. De volta a Gali e a localização do demônio. Os dois continuaram a lutar destruindo várias pedras e árvores no processo. Eles lutaram até a manhã seguinte. Para pessoas fortes como eles, não foi difícil. Mesmo que eles parecessem estar lutando casualmente, suas mentes estavam em outro lugar. Gali estava se perguntando por que Lena não tinha aparecido, já que devia ter recebido o pedido de ajuda. Mesmo que estivesse longe quando recebeu, ela já deveria ter chegado, a menos que... Ele não se atreveu a pensar sobre isso. Lena era considerada forte como X. O mestre da guilda, o próprio X disse isso. É preciso saber que X está no rank 10, então é para dizer que Lena também está no rank 10. Se aventureiros cortejando Lena aprenderiam esse fato, eles teriam mijado nas calças. Até mesmo Gali só aprendeu esse segredo recentemente, se não fosse porque ele se tornou o rank AI. Mas, importante, por causa da atual missão em andamento, ele não teria aprendido o segredo de Lena. Então, deve haver uma razão para uma pessoa tão forte não aparecer desde a sua convocação. Enquanto Gali se perguntava por que Lena não tinha vindo, o demônio também estava se perguntando por que seus homens não estavam aparecendo. Ele estava tendo um mau pressentimento, e esse sentimento ruim continua, crescendo a cada minuto, como se ele fosse morrer, como se todos os seus planos seriam destruídos. Além disso, Gali parecia calmo agora que pensava nisso, tão calmo que estava se tornando perturbador. Ele dava a sensação de alguém esperando por ajuda. Normalmente a comunicação estava bloqueada, portanto nenhuma ajuda deveria chegar no momento. Ou eles encontraram uma maneira de contornar a barreira estabelecida. Se for verdade, então explicava muitas coisas e, ao mesmo tempo, era uma má notícia para ele. Merda. Amaldiçoando baixinho, ele decidiu terminar rapidamente esta luta e de repente, seus pensamentos pararam naquele momento porque ele sentiu uma pressão sufocante prendendo em um lugar. Gali sorriu ao sentir que um peso foi tirado de seus ombros. Para o horror do demônio congelado, uma linda mulher desceu do céu como se fosse uma celestial. Porém, o demônio sabia que ela não era uma celestial, apenas alguém nesse nível. Apenas alguém que pisou no rank 10 poderia voar, mesmo que seja para um curto período. Com o aparecimento desta linda senhora, o demônio sabia que algo devia ter dado errado. Talvez todos os seus planos fossem destruídos. De qualquer forma, isso não é um bom presságio para ele. A linda elfa de cabelos verdes desceu no meio dos dois e estalou os dedos. De repente o demônio foi atirado para trás, estabilizando-se apressadamente no ar. O demônio finalmente percebeu que havia tossido sangue por causa daquele ataque casual. Ele nem viu a mulher atacando. Ele começou a duvidar se o rank dela não fosse maior do que ele havia especulado. Afinal ele é o rank 9, mesmo que haja uma enorme disparidade entre os dois ranks. Não foi na medida em que ele seria lançado voando como uma boneca de pano. De repente, sentindo o vento acariciando seu rosto, algo que não deveria ser possível, o demônio levou a mão até seu rosto para finalmente tomar consciência de que sua máscara havia sido destruída. Seu rosto branco pálido cabelos brancos estavam à mostra. Ele era um pouco bonito. Seus olhos estavam vermelhos sangue. O quê? Ele gritou com os olhos cheios de descrença. Sua máscara preta era um artefato de alta qualidade. Pensar que poderia ser facilmente destruído a encheu de medo. Despreocupada com o grito do demônio, Lena casualmente varreu a mão e 12 cabeças caíram no chão. Os olhos de Gali se arregalaram. Quanto ao demônio, ele começou a tremer. Ele esperava esse resultado quando viu Lena aparecendo.
Porém, esperar e ver são duas coisas diferentes. De alguma forma ele esperava que Lena seguisse um caminho diferente, portanto a vida de seus homens seria poupada. Infelizmente, não foi o caso. Histórico então, você é o líder deles? Lena perguntou casualmente enquanto começava a avançar. Lentamente, o demônio inconscientemente dava um passo para trás. Cada vez que Lena dava um passo à frente ele dava um passo para trás. Ele estava com medo ao se lembrar da expressão de terror no rosto de seus homens. De repente ele parou e contou as cabeças no chão mais uma vez. Na verdade eram 12 cabeças, e não 13, o que significaria que o seu braço direito, que era quase forte como ele, deve ter ido para cumprir seu verdadeiro objetivo. Pensar nisso trouxe um sorriso em seu rosto que não passou despercebido por Lena e Gali. Os olhos de Lena se estreitaram. Ela parou de avançar e perguntou, o que faz você rir? Ah! Percebi que você estar aqui é uma coisa boa. Marcos pode cumprir sua missão. O demônio disse não escondendo sua alegria. Sentindo que qualquer missão que Marcos iria cumprir tinha uma importância capital para ela, Lena decidiu investigar. Qual é? Ah, tudo isso, monstros atacando, matando humanos e destruindo várias aldeias fazia parte do nosso plano com o único objetivo de matar uma pessoa, um indivíduo que tinha o potencial de destruir nosso plano futuro, para ajudar essa pessoa. O demônio deixou escapar. Então, você está dizendo que todo esse massacre foi porque você quer eliminar apenas um indivíduo? Gali perguntou com os olhos cheios de ódio. Ele liberou toda a sua intenção de matar. Ele não poderia ser culpado, apenas imaginando que era porque eles se quiserem matar apenas uma pessoa, irão ao extremo e sacrificarão tantas vidas. É imperdoável. Lena, por outro lado, estava pensando em algo. Sua expressão começou a mudar, enquanto ela pensava em uma certa possibilidade. Se for verdade então ela cometeu um grande erro ao aparecer aqui. Enquanto isso, o demônio sorriu e continuou a falar. Ele estava planejando secretamente sua fuga. Na verdade, no início era um indivíduo, porém, tornaram-se dois. Aquele que planejávamos matar sobreviveu e se juntou ao segundo cuja ameaça era ainda maior que a do primeiro. O oráculo diz que devemos matar rapidamente os dois. Assim, esse traidor não seria capaz de completar seu objetivo. Quando ela ouviu a primeira parte das palavras do demônio ela conseguiu confirmar seu palpite. Ela não ficou nada feliz. Sua expressão mudou. Gali e o demônio notaram isso. Gali não entendeu por que Lena entrou em pânico de repente enquanto os lábios do demônio se curvavam em um sorriso. Oh! Parece que você consegue entender o que estou dizendo. Aposto que agora você está ciente da nossa real motivação. Ao ouvir as palavras do demônio, Gali ficou surpreso. Ele rapidamente olhou para Lena na esperança de obter alguma resposta. Porém, Lena nem sequer olhou para ele. Ela olhou para o demônio perigosamente. Em pânico, o demônio gaguejou. O quê? Já é tarde demais. Marcos cumprirá seu objetivo antes de você ir para lá. É mesmo? Lena disse sorrindo. Ela começou a caminhar lentamente em direção ao demônio. O último entrou em pânico e rapidamente tentou ativar o pergaminho de teletransporte escondido dentro de seu bolso porque é um pergaminho de teletransporte de alcance extremamente longo. Precisava de algum tempo para ativar e isso deve ser feito secretamente. Foi por isso que ele começou a revelar seu verdadeiro objetivo de ganhar tempo suficiente para ativar o pergaminho. De repente, Lena, que estava a 50 metros de distância do demônio, desapareceu para reaparecer bem diante dele. Ele não precisou se mover nem gritar ao sentir uma mão perfurando a armadura que ele usava por baixo das roupas e destruindo diretamente seu coração. Tudo aconteceu tão rápido que deu a impressão de que o tempo dos dois havia parado. Removendo a mão do demônio agora morto, a mão de Lena estava limpa, sem nenhum sangue. Se olhar de perto você notará que a mão dele estava revestida com o elemento vento. Obrigado pela informação. Eu não sou bobo, eu sabia que você estava planejando escapar secretamente desde o momento em que começou a contar. Tudo era para desviar nossa atenção enquanto você completava seu objetivo. Ao ouvir as palavras de Lena, Gali ficou surpreso e ao mesmo tempo envergonhado por não ter percebido o esquema do demônio porque estava muito focado no que o demônio estava dizendo. Virando a cabeça na direção de Gali, Lena disse, Gali, vou deixar você limpar o campo de batalha aqui, não se preocupe, cuidei de todos os problemas ocultos, foi por isso que me atrasei. Bem, estou indo embora, tenho algo para cuidar. Ela não esperou por Gali antes de voar para o céu.
deixando Gali observando impotente enquanto sua figura desaparecia lentamente de sua vista. Ao sair, Lena murmurou para si mesma: espero que nada de ruim tenha acontecido com vocês dois. Fique seguro, estou a caminho. De volta à localização de Gali. O que diabos está acontecendo? Para onde Lady Lena está indo? É resgatar os dois indivíduos de quem o demônio falou? Inúmeras perguntas começaram a passar pela mente de Gali. Ele rapidamente balança a cabeça e decide completar a tarefa que lhe foi atribuída. Resmungando baixinho, passos do vento, Gali desapareceu, movendo-se em alta velocidade. Apareceu no lado esquerdo um gigantesco urso d'água de 4 metros de altura, 19,69 pés, enfiando sua espada nas costas deste último. Ele instantaneamente o matou, esmagando seu coração. Ele imediatamente mudou para outro monstro e novamente o matou instantaneamente. Agora os aventureiros que lutavam contra esses monstros tornaram-se conscientes de seu salvador. Líder? Sim, é o líder. Estamos salvos. Ele estar aqui significa que o demônio deve ter sido morto ou expulso. Oh! É verdade? Se for, então vamos acabar rapidamente com os monstros restantes e voltar para casa. Lar. A moral do aventureiro disparou quando eles testemunharam Gali, o líder dessa expedição, reaparecendo e começou a matar monstros à torto e à direito, diminuindo seus fardos. Não vendo o demônio, eles julgaram que ele havia sido morto ou fugido, porque o lugar onde Gali e o demônio lutaram estava longe do campo de batalha principal. Nenhum dos aventureiros aqui presentes sabe o que aconteceu, nem sabiam da chegada de Lena, o mesmo quando ela partiu. Eles estavam muito focados em sua luta, muito focados em manter suas vidas para serem capazes de desviar sua atenção para outro lugar. Gali sorriu ao ver o moral de seus homens de volta. Ele continuou matando monstro após monstro, apenas o mais forte. Porém, como ele esperava que qualquer plano que o último demônio iria completar pudesse ser destruído, ele rezou para que Lena fosse rapidamente salvar as pessoas que parecia estar em perigo, alvo da trama do demônio. De repente, Gali se lembrou de um certo jovem bonito e promissor e de sua irmã. Ele se perguntou se eles completaram o teste final. Conhecendo os irmãos, eles podem ter terminado. Ele esperava que fosse esse o caso, porque se não fosse, eles poderiam ser incluídos no plano do demônio e morrer de uma morte infeliz. Seria triste e injusto, pois não tinha nada a ver com eles. Espero que você já esteja voltando. Não morra logo, meu jovem. Você está destinado a fazer grandes coisas. Você superará esse velho em breve. Recebi a mesma vibração de sua irmã. Suspirar. Vamos encerrar esta missão. Muitos de nossos homens morreram por um motivo estúpido. Maldito demônio. Depois de dizer essas palavras, ele continuou matando os monstros mais fortes, deixando os mais fracos para seus homens terminarem. Afinal, eles devem ganhar poucos XP. Quanto a ele, se não fosse porque se não interviesse, perderia mais homens, teria ficado à margem e observado seus homens lutarem, deixando-os acumular muito XP para poder subir de nível, mesmo com todas as suas mortes. Desde que ele voltou, ele não preencheu nem metade de seu XP. Quando o nível de alguém aumenta, fica mais difícil subir de nível. É por esse motivo que aventureiros com classificações mais altas são raros e inestimáveis. De volta à localização de Alex, à medida que a luz do sol subia gradualmente e se espalhava pelos arredores. Alex e os outros já haviam acordado depois de descansar por algumas horas, sentindo-se revigorados ao conseguirem completar sua missão sem perder nenhum de seus membros. Agora eles podem ser considerados aventureiros rank D. Alex, que voltou da corrida matinal com a irmã, viu o grupo lá fora conversando. Eles já arrumaram as barracas. Líder da manhã. Bom dia. Bom dia, Alex, Gracier. Bom dia, líder e pequeno Gracier. Bom dia, líder. Dia, senhorita Gracier. Sebastião, Lucien, Meira, Eleonora e até Golfak cumprimentaram os dois quando eles voltaram. Alex olhou surpreendentemente para Golfak porque foi a primeira vez que ele o cumprimentou desde o início da missão. Ao ver Alex olhando para ela com uma expressão de surpresa no rosto, Golfak coçou o rosto e disse: desculpe, por todos os problemas que causei. Alex se surpreendeu mais uma vez, Gracier também. Os outros olharam para os dois e sorriram. Parecia que sabiam que Golfak ia pedir desculpas. Sorrindo, Alex disse: bom dia a todos. Então virou o rosto na direção de Golfak. Golfak, não se preocupe,
Estou feliz que você saiba que está errado e se arrependa. De minha parte, também sinto muito se pareceu que fui um pouco duro com você naquela época. Foi porque se você se encolher, pode causar problemas para os outros. Sei que é difícil pela primeira vez. Bem, que bom que tudo terminou bem, mas tome isso como um aviso e ao mesmo tempo como um conselho meu. Controle melhor esse seu temperamento e faça algumas pesquisas antes de agir cegamente. Agora foi a vez de Golfax se surpreender. Ele não esperava as palavras de Alex. Ele acenou com a cabeça ao ouvir sobre o conselho de Alex. Não se preocupe, líder, serei prudente de agora em diante, disse Golfax enquanto inclinava ligeiramente a cabeça. Balançando a cabeça ao ver Golfax levando seu conselho a sério, Alex olhou em volta e não viu Conrad depois de verificar toda a área com seu sentido divino. Ele perguntou: onde está Conrado? Ele saiu há pouco. Foi Lucien quem respondeu. Onde ele foi? Já deveríamos estar a caminho, mas agora. Suspirar. Vamos esperar meia hora e se ele não vier iremos embora. Alex disse. Gracier e outros acenaram com a cabeça. As meninas decidiram aproveitar esta oportunidade para se limparem. Depois que as meninas terminaram, os homens foram se limpar. Meia hora se passou rapidamente, mas Conrad não voltou. Vamos embarcar na carruagem e partir. Finalmente, Alex decidiu que era mais sensato partir mesmo quando Conrad, seu supervisor, não estava presente. Há algum tempo, ele estava se sentindo inquieto. Seus 6 sentidos continuavam soando alarmes dentro de sua mente, como se para avisá-lo sobre um perigo que se aproximava. Todos embarcaram na carruagem e Lucien começou a dirigi-la. A essa altura todos pareciam perceber que algo não estava certo. Assim que eles começaram a se mover, Silveria, que permaneceu em silêncio até agora, gritou de repente: mestre, pare rapidamente a carruagem e corra. A urgência em sua voz não poderia ser escondida, sem questioná-lo porque seu próprio coração estava batendo loucamente. Bah despeja, bah despeja. Alex gritou, todo mundo pula. Imediatamente após gritar, ele segurou Gracier nos braços e Axel e reapareceu 20 metros fora da carruagem. Lucien, Sebastian, Golfac, Meira e Eleonora pularam da carruagem e rapidamente os distanciaram dela depois de rolarem no chão. E assim que todos saíram da carruagem, uma enorme explosão ocorreu criando uma grande nuvem de poeira subindo para o céu. Cabum! O chão tremeu como se um terremoto estivesse acontecendo. Lucien, Sebastian e Golfac foram atirados para trás, suas costas colidindo contra as árvores próximas. Gofu. Os 3 grunhiram de dor e vomitaram um bocado de sangue. A figura de Eleonora ficou borrada e reapareceu não muito longe da posição de Alex e Gracier. De alguma forma Meira também apareceu ao lado deles. Depois que a poeira foi retirada, todos puderam ver o que causou aquela explosão gigantesca. No momento em que viram o que foi responsável pelo terremoto, o medo tomou conta de seus corações. Eles não puderam deixar de tremer. De pé no que restou de sua antiga carruagem, estava completamente achatada e os 3 cavalos transformados em hambúrgueres de carne. Estava uma figura gigantesca que parecia ter saído de seu pior pesadelo. Esta figura tinha pele cinza e tinha 8 metros de altura, 26,2467 pés, tinha 2 cabeças, músculos salientes e usava uma armadura. Em volta do pescoço parecia ter algum tipo de colar. Esse colar emitia uma aura escura. Roar de repente, o monstro de 2 cabeças rugiu simultaneamente. Alex e outros rapidamente levaram as mãos aos ouvidos e bloquearam. O rugido do monstro foi tão poderoso que criou uma onda de choque no ar. Mesmo tendo fechado os ouvidos ainda sofreram danos. Para alguns não foi grave enquanto para outros foi pior. Alex estava se sentindo tonto e suas orelhas doíam pra caramba. Gracier e Meira estavam piorando por causa de suas características raciais. Eles receberam mais danos pois os elfos são bastante sensatos. Ambos os ouvidos estavam sangrando. Eles ficaram momentaneamente surdos. Lucien e Golfac desmaiaram com olhares vazios em seus rostos. Sebastian estava ofegante enquanto limpava o sangue que saía de seu nariz. Mas mesmo sentindo-se tonto, ele rapidamente arrastou os corpos inconscientes de Lucien e Sebastian para um lugar seguro atrás de uma árvore. Alex rapidamente alimentou sua irmã com uma poção de cura, enquanto Eleonora sofreu alguns danos quando Alex foi rapidamente ajudar Meira. Impossível, como esse monstro pode aparecer aqui? Isso não deveria ter aparecido aqui. O que está acontecendo?
O que um ogro de duas cabeças está fazendo aqui? Alex se perguntou com os olhos cheios de descrença. Esse tipo de monstro nunca deveria ter aparecido aqui. Na verdade, o monstro com duas cabeças olhando para eles é um ogro de duas cabeças, monstro Rankar, um dos poderosos. O ogro de duas cabeças na frente deles tinha pares de olhos diferentes. A cabeça esquerda tinha um par de olhos azuis, enquanto a cabeça direita tinha um par de olhos vermelhos profundos. Não é bom, é um ogro mutante de duas cabeças. Estamos com problemas. Este não é um monstro Rankar, mas, sim um monstro Rankar. Eleonora anunciou. Alex sentiu suas costas encharcadas de suor porque havia tentado avaliar o monstro. Não viu muitas informações, mas o que viu fez cair em desespero. Ogro mutante de duas cabeças, raça, ogro de sangue, classificação 9, nível 85, deputado. Magia, elementos duplos, gelo e fogo, ataque. Defesa. Agilidade. Inteligência. Sorte, habilidades. Habilidade especial. Títulos. Um monstro de nível 9, e não o típico. Este é um usuário de elementos duplos. Não só isso, mas este ogro mutante possui uma habilidade especial, algo que Alex pensava que apenas os humanos tinham. Esse monstro, nenhuma abominação, era mais do que a corrente que ele não aguentava, nenhum deles conseguia aguentar. A diferença é muito grande. Uma diferença de 4 rank no caso dele, 43 níveis para ser mais preciso. Alex nunca se sentiu tão desesperado desde o dia em que veio a este mundo, nem tão assustado, porém ele deve sobreviver. Não, eles devem sobreviver. Enquanto Alex se encorajava, o corpo de Graciela tremia mesmo quando ela tentava agir de forma dura, o mesmo com Meira. A aparência deles de alguma forma melhorou, mas o medo não diminuiu nem um pouco. De repente, o ogro mutante de duas cabeças deixou a boca aberta como se fosse atirar em algo quando, de repente, virou em outra direção e atirou uma enorme bola de gelo. Cabum! A bola de gelo colidiu contra uma enorme bola de fogo criando uma enorme explosão. Os de duas cabeças protegeram os olhos antes da explosão. Alex pega os outros e foge rapidamente daqui. Vou tentar mantê-lo ocupado por um momento. Alex e outros ouviram a voz de Conrad, logo o viram aparecer. Sua aparência estava desgrenhada com poucos cortes no corpo. Parecia que ele estava lutando. Aproveitando essa oportunidade, Alex e outros se distanciaram. No entanto, no meio de sua fuga, Mestre se esquiva rapidamente. Silveria avisou. Alex segurou sua irmã nos braços antes de rolar no chão, evitando uma enorme chama lançada contra ele. A enorme bola de fogo passou logo acima de suas cabeças antes de explodir ao longe. Felizmente, Alex e Gracia não foram pegos na explosão. Mesmo sem o aviso de Silveria, ele teria se esquivado por causa de sua habilidade passiva, sentido de perigo. Ainda assim, ele estava grato. Os dois se levantam rapidamente. Histórico. Eleonora e os outros olharam para trás. Vá rapidamente. Escolha uma direção diferente para seguir. Alex gritou com eles antes de começar a correr. Seria suicida ficarem juntos. Suas chances de sobrevivência diminuirão consideravelmente, enquanto se eles escolherem direções separadas, eles teriam uma pequena chance de sobreviver. Um ou dois podem se tornar o sacrifício para outros sobreviverem. Pode ser cruel, mas foi a melhor opção. Tendo entendido isso, bem, aqueles que ainda estavam conscientes, acenaram com a cabeça enquanto se espalhavam numa direção diferente. Sebastião com Lucien nas costas foi para a esquerda, Meira com Gulfak nas costas escolheu a direção certa, Eleonora também foi para a direita. Com a irmã nos braços, Alex manteve Axel sempre em frente colocando alguma distância entre ele e o monstro perigoso. Alex teve a sensação de que o monstro estava especificamente atrás dele e Gracier julgou pela forma como olhou para eles quando apareceu. Espero estar errado, Alex murmurou enquanto continuava fugindo. Gracier estava observando os arredores pronto para atacar qualquer monstro que tentasse bloqueá-los. Enquanto observava Alex e outros desaparecerem de sua vista, Conrad soltou um longo suspiro antes de pular de repente para a esquerda, esquivando-se da clava do ogro mutante de duas cabeças. Estrondo. O enorme porrete, quase alto como o ogro mutante de duas cabeças, criou um buraco profundo no chão ao errar o alvo, rolando apressadamente no chão porque o ogro mutante de duas cabeças seguiu com outro golpe de seu porrete. Enquanto rolava no chão, Conrad apontou a mão direita para o monstro e disse, bola fogo. Uma enorme bola de fogo foi criada e atirou no monstro.
Este último usou sua clava como um taco e o jogou em outra direção. Estrondo. Conrad desapareceu e reaparece atrás do monstro com sua espada revestida de chamas. No entanto, antes que pudesse derrubar sua espada flamejante, ele mudou para uma postura defensiva ao sentir o perigo vindo de suas costas. Gakin. Defendendo-se com sucesso contra o ataque furtivo, Conrad saltou apressadamente para trás, evitando por pouco o punho do ogro. Finalmente olhando para o culpado do ataque furtivo anterior, disse Conrad. Então você vem. Pensei que tivesse enterrado você com aquele ataque antes. Rindo, o homem vestido de preto, com uma aparência desgrenhada disse, não é fácil me matar. Conrad só conseguiu estalar a língua de aborrecimento ao ouvir que, quando ele desapareceu cedo, foi porque recebeu uma mensagem urgente de Lena informando-o da trama do demônio. Ele os procurou até encontrar esse demônio disfarçado. Eles começaram imediatamente a lutar. Naquele momento o ogro mutante não estava com o demônio. Após lutar por um momento contra o demônio, Conrad descobriu que o monstro havia tomado um caminho diferente para seguir. Eliminou seus alvos. O demônio contou a verdade a Conrad porque tinha certeza de que o monstro já deveria ter alcançado seu objetivo. Infelizmente para o demônio e felizmente para Conrad, isso não aconteceu como o primeiro previu, mas naquele momento Conrad não estava ciente de isso, portanto, ele usou um de seus ataques mais fortes contra o demônio, pegando o último desprevenido. Conrad pensou que o havia enterrado vivo e correu na direção de Alex e outros, mal conseguindo salvá-los. Porém agora aquele demônio que ele pensava ter enterrado voltou bloqueando seu caminho. O ogro mutante de duas cabeças começou a correr na direção de Alex depois que o demônio sussurrou algo baixinho. O colar preto em volta do pescoço do monstro emitiu uma fumaça preta que entrou no corpo do monstro. Corpo e agia como uma espécie de sinal. Nenhuma ordem deveria ser mais precisa porque o monstro saiu logo depois que a fumaça preta entrou em seu corpo. Até parece desculpe, Conrad, o príncipe das chamas, seu oponente sou eu? O demônio disse enquanto bloqueava o caminho de Conrad, tornando impossível para ele persegui-lo. Rangendo os dentes tanto que o som de rangido pôde ser ouvido, Conrad olhou para o demônio à sua frente. Os olhos castanhos normais de Conrad começaram a perder sua tonalidade habitual, transformando-se em uma cor carmesim quente. O ar ao seu redor começou a mudar, tornando-se cada vez mais quente. Conrad é um espadachim mágico. Ele pode usar artes de espada e magia ao mesmo tempo e é um usuário do elemento fogo, um poderoso usuário do fogo, por isso recebeu o apelido de Príncipe das Chamas. Histórico. O demônio que estava fechado para Conrad podia sentir o aumento da temperatura, porém, sua expressão por trás da máscara cinza cheia de rachaduras não era de medo e sim de excitação de uma boa luta que estava prestes a começar. De repente, o demônio também liberou seu poder. Relâmpagos negros começaram a dançar descontroladamente ao seu redor, produzindo um som crepitante. Conrad, que viu isso, não pôde deixar de estreitar os olhos, pois sabia o quão perigosos aqueles relâmpagos negros podiam ser. Mesmo que ambos sejam de rank 8, se ele baixar a guarda sua vontade sofrerá. O elemento fogo é aclamado como o elemento mais forte possuidor de poder destrutivo, mas não significa que seja incomparável. Deixando de lado o elemento água ou gelo, seu natural inimigo, o elemento relâmpago, especialmente o raio negro, possui poder destrutivo aliado a uma rapidez que torna o usuário do raio negro perigoso. Olhando na direção que Alex e Gracier seguiram, Conrad esperava que eles conseguissem colocar uma boa distância entre eles, e esse monstro que acabou de ir atrás deles. Conrad não estava preocupado com o outro pois sabia que o monstro só estava atrás de Alex e Gracier, porque ele não sabe nem precisa saber. Seguir a ordem de Lena era uma questão. Suspirando interiormente, Conrad se preparou para encerrar rapidamente essa luta para ir atrás dos irmãos. Ele sabia que Lena estava se aproximando em alta velocidade. De repente, o demônio desapareceu como um relâmpago e reapareceu atrás de Conrad atacando-o horizontalmente, sem se virar. Conrad trouxe sua espada flamejante para colidir contra a espada cinza com um raio negro ao redor. Clangs. Estrondo. Uma explosão ocorreu quando os dois elementos colidiram. Conrad desapareceu para reaparecer à esquerda no demônio como se tivesse se teletransportado, porém não foi o caso. Foi simplesmente porque sua agilidade era tão alta que quando ele se move em alta velocidade parece ele estava se teletransportando. Também possui uma certa habilidade que aumenta sua velocidade de movimento, porém o alcance era pequeno, raio de 50 metros.
164,0420 pés. Saltando para trás, o demônio se esquivou do golpe e, ao mesmo tempo em que estava pousando, apontou o dedo na direção de Conrad e disse: bala relâmpago negro. Uau! Um pequeno raio preto foi criado e disparado contra Conrad a uma velocidade extremamente rápida. Na frente da bala negra que se aproximava, Conrad estava calmo enquanto murmurava: escudo de chama. Instantaneamente, um escudo feito de chamas apareceu na frente dele para bloquear o avanço do raio negro. Estrondo. Uma explosão ocorreu quando os dois elementos se chocaram. Os dois já haviam se movido e estavam se chocando no ar usando seus dons. Clongs. 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 Eles continuaram se movendo em alta velocidade, trocando movimentos, sem esquecer ao mesmo tempo de disparar alguns feitiços normais como os que usaram anteriormente. Como esses tipos de feitiços não exigem um canto longo, apenas uma palavra-chave, era fácil de usar. Quando o nível de alguém se torna mais alto o suficiente, como entrar no rank 7 ou 8, feitiços, habilidades, normais, como bola de fogo, escudo de chamas, balas de água, balas de vento e outros feitiços normais, não requerem o uso de um canto. Os dois se distanciaram um do outro enquanto se encaravam. Conrad não pôde deixar de xingar baixinho porque em suas trocas nenhum deles conseguiu obter vantagem. Conrad pensou em usar algum movimento chamativo para distrair o demônio enquanto ele secretamente escapou para resgatar Alex e Gracier. Infelizmente, parecia que o demônio tinha percebido seu plano, bloqueando-o sempre que ele tentava ir. Frustrado, Conrad olhou para o demônio. Este último sorriu. Seu sorriso teria sido lindo se não fosse pela longa cicatriz que atravessava seu rosto e não, esparrindo seus lábios, como o outro demônio que morreu sob a mão de Lena. Este também tinha um rosto pálido. Rosto branco, olhos vermelhos e cabelo roxo claro, porque sua máscara cheia de rachaduras quebrou sob os ataques de Conrad. O rosto do demônio tornou-se visível. Não se importando com a aparência de seu rosto, disse o demônio com o lábio torto. Por que você está sendo apressado? Príncipe das chamas, vamos brincar mais um pouco, vamos destruir mais um pouco, vamos nos divertir enquanto esquecemos de todo o resto. Terei apenas você em meus olhos enquanto você fará a mesma coisa. Vamos nos amar até a morte. O demônio ao falar tinha uma expressão enojada no rosto. Nenhuma expressão embriagada deveria ser mais precisa. Conrad estremeceu ao sentir arrepios subindo por todo o seu corpo. Tão inconscientemente ele agarrou a mão de seu dom. Você é doente. Para as palavras de Conrad, o demônio sorriu. Obrigado pelo elogio. Eu sei que você vai me aceitar. Estou vendo isso pelos seus olhos, pelo jeito que você me olha, pelo seu olhar quente sobre mim. Não prestando mais atenção na conversa do esquisito, Conrad decidiu usar seu movimento mais forte. Normalmente ele não queria usar isso porque depois de usá-lo seu MP fica quase vazio e ele fica cansado. Ele decidiu usá-lo considerando a urgência da situação em que se encontrava. Só se passaram 15 minutos desde que ele começou a lutar contra o esquisito, mas estava inquieto. Não sabe se o ogro alcançou Alex e Gracier ou não, mas precisa ir atrás deles. Eles não podem enfrentar esse monstro. Até ele mesmo sabe que não poderia vencer tal monstro. Tendo decidido usar sua habilidade mais forte, Conrad já preparou uma poção de recuperação de alto grau. Embora esta poção só pudesse reabastecer metade de seu MP, era melhor que nada. Vendo Conrad ficando sério de repente, o demônio sentiu uma emoção repentina que quase o fez gemer. Você que está dormindo nas profundezas da minha alma, ouça meu chamado agora é: desperte, dragão de chamas estrondo. Quando Conrad terminou seu canto, o mundo se deformou e um dragão de chamas de 10 metros, 32,81 pés, de comprimento apareceu, parecendo um dragão oriental. Usando seus olhos vermelhos flamejantes, o dragão flamejante olhou para o demônio sorridente. A temperatura ao redor dos dois aumentou a um grau alarmante. O raio do sol é de 50 metros, 164,0420 pés, começou a derreter. Mesmo assim, o demônio ainda tinha um sorriso no rosto. Roar. De repente, o dragão flame de Conrad rugiu antes de atacar o demônio. Vendo o dragão das chamas chegando, o demônio sorriu e disse: acho que é a minha vez. No final de suas palavras, ele jogou sua espada negra em direção ao dragão das chamas que se aproximava e gritou: devorarás em tó estrondo. Zila, a espada negra instantaneamente se transformou em um enorme dragão negro relâmpago da mesma altura do dragão flame de Conrad. Os olhos de Conrad se arregalaram quando ele viu a espada negra demoníaca.
Gift, se transformando em um dragão, ele rapidamente esvaziou a poção de recuperação que havia preparado de antemão enquanto criava um escudo de chamas um após o outro para se defender contra o que estava por vir. Caboron. Uma mega explosão destruiu tudo em um raio de 5 quilômetros, 16.404,20 pés, enquanto os dois dragões se enfrentavam. Alex e os outros que estavam correndo à frente sentiram a grande explosão que causou um tumulto em toda a floresta, criando uma grande nuvem que se elevava ao céu. Depois que a poeira baixou, a figura de Conrad e o demônio puderam ser vistos, enquanto os dois desapareciam sem deixar nenhum rastro. Nikaido está aqui, Caboron. A magia é muito operacional. Obrigado a todos vocês por apoiarem este trabalho cheio de imperfeições. Com o seu apoio, vamos melhorar. O volume 4 está prestes a terminar em alguns capítulos. O próximo volume será sobre o nosso MC indo para a capital para se matricular na Academia Imperial de Magia onde Maria e outros estarão. O que vai acontecer? Fique ligado e continue apoiando esse autor desavergonhado o máximo que puder. Ele está fazendo o possível para lhe contar uma história melhor. Mais uma vez obrigado e boa leitura. PS, mudei Fire Shell para Flame Shell porque acho que soa melhor. Enquanto Conrad lutava contra o demônio, os outros fugiam. Em um local diferente, podia-se ver a figura de Alex e Gracier. Os irmãos corriam em alta velocidade. Como a agilidade de Alex era maior que a agilidade de sua irmã, ele a segurou como uma princesa enquanto corria à frente. Às vezes ele usava sua habilidade Axel para aumentar ainda mais a distância entre eles e o monstro que ele esperava que ainda estivesse lutando contra Conrad. Alex não conseguiu encontrar nenhuma razão para que esse tipo de monstro aparecesse e, mais importante, porque esse monstro parecia ter como alvo ele e sua irmã. Foi por causa de ele ser de outro mundo. Por causa dele. O que ele estava perdendo? Alex refletiu sobre as possíveis razões para esta situação, mas não foi capaz de encontrar uma razão, pois estava perdendo o ponto-chave para entender por que eles foram alvos. Nunca lhe ocorreu que isso pudesse ser, por causa de sua irmã. Silveria, você tem alguma ideia do que está acontecendo? Alex decidiu pedir a opinião de Silveria. Talvez ela pudesse lhe oferecer uma pista que o ajudasse a juntar as peças. Mestre, não sei, mas só posso especular. Eu acho, no entanto, assim que Silveria começou a falar, ela foi interrompida no meio do caminho quando de repente os três ouviram uma grande explosão à distância, seguida por uma grande nuvem subindo para o céu. Mesmo daqui Alex e Gracier podiam sentir a floresta tremendo. Incontáveis pássaros assustados bateram as asas e voaram para o céu com medo para escapar do que consideraram ser a morte que se aproximava, bem como os indivíduos responsáveis por esta mega explosão que mataram incontáveis de seus irmãos e outros animais inofensivos. Alex e Gracier sabiam quem era o responsável pela explosão atual, sem dúvida, Conrad era um dos responsáveis, pois o outro responsável deveria ser o ogro mutante de 2 cabeças. Mesmo que Alex quisesse saber se estava tudo bem do lado de Conrad, ele não teve tempo para isso. Eles devem continuar correndo rapidamente. Já sua discussão anterior com Silveria, eles continuarão mais tarde. Mestre, está vindo, Silveria disse de repente. Mesmo sem o aviso de Silveria, Alex já havia sentido que o deus da morte estava prestes a reivindicar sua vida, então jogou Gracier em outra direção. Ele pulou para trás e convocou Silveria. Gracier se surpreendeu ao ser jogada daquele jeito, se estabilizando às pressas antes de cair no chão. Ela se virou para observar o irmão tentando entender por que ele a jogou fora. Foi então que ela viu o irmão apontando a arma na frente dele e disparou. Bang! Gracier apenas ouviu o tiro sem ver nenhuma bala. De repente do outro lado da floresta saiu uma grande silhueta usando sua enorme clava como escudo para se defender da bala invisível de Alex. No momento em que Gracier viu a grande figura, ela estremeceu, a descrença estampada em seu rosto. Ela pensou que eles colocaram distância suficiente entre eles e o monstro. Então, como esse monstro pode estar aqui? Não foi lutar contra Conrad? Se assim fosse, então este monstro não poderia estar aqui. Eles certamente deveriam ser outro inimigo que estava lutando contra Conrad no lugar do ogro de 2 cabeças, razão pela qual o monstro foi capaz de alcançá-los. Muitas perguntas começaram a passar por sua cabeça. Porém agora não era hora de se perder em pensamentos. Gracier rapidamente tomou uma decisão, portanto convocou seu status e rapidamente alocou seu SP e BP não utilizados.
Graciela Alexandra Touche. Classificação 4 nível 33 classe. Imperatriz do Fogo histórica idade, 14 fêmea raça, alto meio elfo valor da experiência, 56.600 poder mágico, 1430 magia, magia de fogo ataque, 345 mais 50 BP, 395, defesa, 260 agilidade, 260 inteligência, 250 sorte, 260 pá, 0 PS, 0 presente, pulseira de Gni habilidades, cozinha nível 4, costura nível 3, bola de fogo nível 5, flechas de fogo nível 4, meteor, vírgula, cobra de fogo nível 4, escudo de chama nível 4 mais 1 SP, nível 5, vírgula, detecção de presença nível 5, magias sem canto nível 5, lotus de fogo nível 5, tiro com arco nível 1 mais 3 SP, nível 4. Nova habilidade, habilidade especial, olho do dragão nível 3 mais 6 SP, nível 7, títulos, Vingador, Filho do Fogo, o Desperto, o Diligente. Depois de terminar de alocar seu BP e SP não utilizados, ela lançou instantaneamente dezenas de flechas de fogo e as direcionou mentalmente na direção do monstro que se aproximava. Enquanto isso, Alex ficou realmente surpreso quando sua bala fantasma foi bloqueada. Ele pensou que o monstro seria pego de surpresa pelo ataque repentino, porém, este último conseguiu bloquear seu ataque surpresa usando o grande porrete feito de pedra desconhecida como um escudo. A bala de Silveria deixou apenas um pequeno buraco no grande porrete. O monstro com seus 2 pares de olhos olhou para Alex e planejou esmagá-lo com sua clava, porém antes que ele pudesse derrubar sua clava, ele parou porque de repente dezenas de flechas de fogo caíram sobre ele. Aproveitando a chance que sua irmã lhe ofereceu, Alex pulou para trás e ao mesmo tempo atirou no ogro ocupado lidando com as flechas de fogo de Gracier. Bang! 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 Anúncios por PubFuture. Alex disparou 3 balas especiais no monstro. Foram 3 balas perfurantes. Ele tentou mirar nos olhos da cabeça esquerda, porém, o monstro se esquivou das balas inclinando a cabeça para o lado. Porém uma das balas ainda conseguiu destruir metade da orelha esquerda. Rugido. O monstro rugiu de dor quando sua orelha esquerda foi ferida por um humano insignificante. De repente, algo surpreendente aconteceu. Sob os olhos de Alex e Gracier, a orelha esquerda meio destruída começou a se regenerar em alta velocidade. WTF! Alex exclamou antes de X-Wing reaparecer em outro lugar, mal conseguindo evitar uma enorme bola de fogo cuspida pela cabeça à direita. Gracier, por outro lado, já havia usado Materialize, transformando a pulseira de Gnia em um arco dourado flamejante. Puxando o arco, uma flecha de fogo de 1 metro de comprimento foi criada e disparada contra o ogro mutante que acabou de atacar Alex. Ela pensou em aproveitar essa oportunidade para pegar o monstro desprevenido. Porém, o ogro não ficou surpreso com a flecha de fogo que se aproximava, abrindo a boca mais uma vez, cuspiu outra bola de fogo que colidiu com a flecha que se aproximava. Estrondo. Uma explosão ocorreu bloqueando momentaneamente sua visão. Alex, que estava com seu sentido divino ativado, sentiu algo, então ele chutou o chão e desapareceu para reaparecer na frente de uma Gracier assustada, e a empurrou para baixo. Irmão mais velho, o que Gracier não conseguiu terminar as palavras ao sentir algo passando acima de suas cabeças e, bang! Uma grande árvore que não estava longe dos dois teve a parte superior do corpo destruída. Gracier não pôde deixar de estremecer pensando no que teria acontecido se seu irmão não tivesse intervindo. Ela já estaria morta, esmagada por um corpo médio pedra lançada pelo ogro. Como seria para que mesmo com a visão momentaneamente bloqueada, aquele monstro ainda pudesse atacá-los? Mestre, cuidado! Silveria avisou de repente. Imediatamente Alex, cujos 6 sentidos entraram em ação, segurou sua irmã firmemente contra seu peito antes de rolar na direção oposta. Assim que eles deixaram seu local anterior, uma enorme bola de gelo caiu lá embaixo, congelando instantaneamente o raio do solo em 2 metros, 6,56167979 pés. Mesmo de onde estavam eles ainda podiam sentir o frio arrepiante, especialmente Gracier, que era o usuário do elemento fogo. Sem perder nenhum fôlego, Alex pegou sua irmã em uma princesa mais uma vez e começou a correr, não ficando mais aqui para receber outro ataque do ogro mutante de 2 cabeças. O monstro era forte demais para eles lutarem de frente, seu instinto era muito afiado. O ataque mais forte de Alex,
A bala fantasma não poderia ser usada no monstro por causa de seu instinto. Eles só poderiam fugir enquanto pensavam em outra solução possível para salvar suas vidas. Vendo suas presas fugindo, o ogro mutante de duas cabeças se surpreendeu a princípio, pois os dois conseguiram evitar todos os seus ataques. Porém, ele começou a sorrir ao vê-los fugir. O monstro decidiu dar uma perseguição, como sentiu que faria mais emocionante dessa maneira. Quanto mais sua presa se esforçar para manter sua vida, mais excitação você ganhará ao esmagá-la como um inseto, mostrando-lhe como sua luta foi sem sentido. Enquanto pensava nisso, o ogro mutante de duas cabeças começou a correr atrás dos irmãos. Nikaido está aqui com uma explicação, caso alguns de vocês tenham esquecido o aumento de nível de habilidade. Gracier usou 6 SP em sua habilidade especial Dragon E, aumentando assim o nível de 3 para 7. Foi assim que aconteceu, 2 SP para aumentar o nível de 3 para 5, enquanto os 4 SP restantes adicionaram 2 níveis. É preciso saber que a partir do nível 5 você precisará de 2 SP para aumentar seu ponto de habilidade em vez de 1 SP que você normalmente usa do nível 1 ao 5. Espero que isso tenha esclarecido algumas de suas dúvidas. Enquanto o ogro mutante de duas cabeças pensava em como seria emocionante ver Alex e Gracier lutando, pensando que poderiam sobreviver quando ele finalmente os matasse, os irmãos que corriam na frente se comunicavam via telepatia. Alexandra, você pode usar seu olho de dragão naquele monstro que está nos perseguindo? A pergunta de Alex. Gracier respondeu imediatamente. Sim, irmão mais velho, posso. Acabei de atualizar meu olho para o nível 7. Bom, conte até 3 antes de virar para olhar para ele. Eu cuidarei do resto, tudo bem, Gracier, assentiu com a cabeça ao ouvir as palavras de Alex. Como os dois decidiram o próximo curso de ação, eles continuaram correndo. O monstro não estava muito longe deles, o último ainda sorria. Porém, no momento seguinte seus olhos se arregalaram ao ver Gracier removendo o tapa-olho que cobria seu olho esquerdo. Então um lindo olho dourado o prendeu no lugar momentaneamente, o fazendo parar. Como se os dois estivessem perfeitamente sincronizados, Alex girou e apontou Silveria para o joelho do monstro e disparou uma bala fantasma. Bang! Alex não foi na cabeça porque sabia que não ia dar certo, ele tinha esse pressentimento. Em vez disso, ele escolhe o joelho do monstro porque quer incapacitar o último, pois os dois aproveitarão a chance para escapar. Porém, não saiu como ele havia planejado. Mesmo quando ainda estava sob o poderoso olho de dragão de Gracier, o monstro conseguiu derrubar seu porrete. Ah, bang! O som pôde ser ouvido quando a bala fantasma colidiu contra o porrete, seguido pelo lamento monstruoso de angústia, porque embora ele tenha conseguido derrubar o porrete para proteger o joelho, ele não escapou ileso do perigo, pois o recuo produzido pela bala quando colidiu com o porrete empurrou este último a colidir com o joelho do monstro, quase quebrando-o. Porém, mesmo sem quebrar o osso, ainda dói demais e o monstro ficou ferido. Alex imediatamente acelerou para reaparecer a 100 metros de distância. Foi uma das desvantagens da habilidade. Ao levar alguém com ele, ele não consegue acelerar mais de 100 metros, 328.084 pés. Talvez isso mude conforme o nível da habilidade aumenta. Balançando a cabeça, Alex decidiu continuar, e quando estava prestes a acelerar novamente, percebeu que sua irmã entrou em pânico. Ele não teve tempo de perguntar, pois sentiu uma súbita sensação de crise. Gracier murmurou, escudo de chama. Um escudo feito de chamas apareceu na frente deles, bloqueando a grande bola de gelo cuspida pelo ogro mutante de duas cabeças. Cabum! Uma explosão ocorreu quando os dois elementos opostos colidiram e, devido à proximidade dos irmãos com a explosão, eles foram arrastados e explodidos a 20 metros de distância antes de baterem contra uma árvore próxima. Gá! Alex grunhiu de dor, pois foi ele quem mais sofreu ao agir como uma almofada para sua irmã quando eles colidiram contra uma árvore. Levantando-se apressadamente, os dois queriam continuar correndo, porém antes que pudessem se mover, eles testemunharam o monstro sendo atacado por uma grande bola de água do tamanho de uma bola de basquete batendo em seu rosto, empurrando-o alguns passos para trás. Alex e Gracier ficaram surpresos, o monstro também. Ele não esperava que alguém viesse resgatar sua presa. Enfurecido, ele rugiu. Enquanto o monstro rugia, Alex e Gracier finalmente avistaram a pessoa por trás do ataque da bola d'água. Surpreendentemente era Eleonora. Ela apareceu ao lado dos irmãos com a respiração ofegante. Estava suando. Olá,
Vocês dois? Ela perguntou enquanto tentava recuperar o fôlego. Não está indo muito bem, como você pode ver. O que você está fazendo aqui? Pensei que você tivesse ido atrás. Poupe seu fôlego. Ele está atacando. É melhor dar tudo de si, senão morreremos. Espero que a ajuda chegue logo. Eleonora interrompeu Alex e disse antes de beber uma poção de recuperação. Balançando a cabeça, Alex também bebe uma poção de recuperação de mana de alto grau. Tirando a poeira, eles viram um monstro olhando para eles antes de repente começar a correr em sua direção. Sua velocidade era rápida. Ele quase se aproximou deles. Quando estava prestes a chegar diante deles, a cabeça da direita abriu a boca para cuspir chamas. Ele está cuspindo fogo, anunciou Alex saltando para a esquerda. Eleonora e Gracier pularam para trás, com Gracier materializando a pulseira de Gnia em um arco dourado flamejante e disparou uma flecha no monstro que inclinou a cabeça esquerda para o lado evitando a flecha de fogo. Alex e Eleonora estavam prontos para seguir com seus ataques, mas de repente uma pressão sufocante sentiu-se sobre eles, prendendo-os no lugar. Os três tiveram dificuldade para respirar, sentiram-se impotentes. Não, é um domínio, disse Eleonora com dificuldade. Domínio? Alex se perguntou. Ele nunca tinha ouvido falar dessa coisa chamada domínio. Era a primeira vez que ouvia isso. Domínio é um espaço absoluto onde você tem controle perfeito sobre tudo. Não é um bom mestre. Você morrerá nesse ritmo. Eu com uma expressão horrorizada. Alex interrompeu Silveria e disse, suspiro. Eu sei. Enquanto isso, o ogro mutante de duas cabeças que acabou de ativar seu domínio começou a caminhar vagarosamente em direção aos três. Vendo a expressão horrorizada nos três rostos com os quais estava satisfeito, Overdrive, limite break, Alex murmurou. De repente, uma aura poderosa explodiu de seu corpo. Seu nível subiu de 43 para 53, surpreendendo as garotas não muito longe dele, porém foi um aumento temporário. Verificando rapidamente seu status, ele ficou surpreso ao ver que até ganhou BP. Ele rapidamente os colocou em seu status de ataque, aumentando para 1070 pontos. Talvez com isso ele pudesse ferir o monstro que pensava, porém Alex não pôde deixar de suspirar interiormente, pois sabia das consequências de usar essa habilidade. Não tendo outra escolha, foi forçado a usá-la. Alexander Kyle Touch, classe, pistoleiro mágico, idade, 17, macho, raça, alto humano, classificação 5, classificação 6, nível 43, 53, valor de experiência, XP, poder mágico, 2430 mais 100, 2530, magia, nenhum ataque, 770 mais 100 mais 200 BP, 1070, defesa, 680 menos 102, 578 mais 100, 678, agilidade, 775 menos 116, 659 mais 100, 759, inteligência, 680 menos 102, 578 mais 100, 678, sorte, 480 menos 72, 408 mais 100, 508, pá, 0 PS, 0 presente, 2 armas semi-seladas. Habilidades, avaliação avançada nível 1, caixa de itens nível 2, máximo de dedos rápidos, sentido divino nível 4, faca de arremesso nível 5, visão negra nível 2, empunhadura dupla nível 2, aceleração nível 1, faca arte nível 4, link nível 3, intimidação nível 5, gun arte nível 5, habilidades especiais, compreensão da linguagem, sentido de perigo, overdrive, títulos, Oteru Oluder, aquele que não pode usar magia, aquele cujos dedos são mais rápidos que o Flash, Goblin Slayer, o renascido, rangendo os dentes. Alex conseguiu direcionar Silveria para o chão. Os olhos do ogro mutante de duas cabeças se arregalaram quando ele sentiu que algo ruim estava para acontecer. Ele não se incomodou mesmo quando o insignificante humano conseguiu de alguma forma aumentar seu poder. No entanto, ele tinha essa sensação repentina e incômoda de que o que quer que esse humano fosse realizar, ele não deveria deixá-lo fazer. Caso contrário, ele se arrependeria. Então ele decidiu matar esse humano primeiro. Porém, antes que ele pudesse atacar, algo surpreendente aconteceu que deixou não só ele, mas também Gracier e Eleonora estupefatos. O domínio ogro foi cancelado repentinamente quando Alex disparou uma bala no chão. Mesmo que ela tenha ficado surpresa com o que aconteceu, Eleonora decidiu perguntar mais tarde.
Sabendo que Alex não responderia, chutando o chão, ela desapareceu para reaparecer sob o ogro ainda surpreso, convocando suas duas adagas negras que no momento estavam emitindo uma energia arrepiante. Eleonora cortou as pernas do monstro deixando cortes profundos ali. Gugia. O ogro mutante de duas cabeças gemeu antes de atingir o chão com sua clava. Estrondo. Uma grande onda de choque foi criada ao redor do monstro. Tudo aconteceu muito rápido, desde o momento em que Alex usou uma das habilidades únicas de Silveria que lhe rendeu o apelido de Mais Nemesis até o momento em que Eleonora atacou o monstro. Apenas 4 segundos se passaram. Eleonora explodiu porque não esperava que o monstro batesse sua clava no chão, criando uma grande onda de choque que atingiu suas costas. O monstro seguiu com outro ataque, abrindo a boca esquerda com a intenção de cuspir uma bola de gelo na direção de Eleonora. No entanto, ele foi parado pelo olho de dragão de Gracier. Olhando para Gracier, ele jogou seu porrete na garota assustada que não esperava um contra-ataque tão rápido. Alex, que estava planejando lançar Phantom Bullets no monstro, parou apressadamente Axel para reaparecer, ao lado de sua irmã. Usando a mão direita, empurrou Gracier com todas as suas forças. Não vamos esquecer que ele estava atualmente no nível 53, então quando ele usou toda a sua força para jogar sua irmã em outra direção, esta última foi mandada embora como uma boneca de pano. Ela colidiu contra uma árvore a 164,0420 pés, metros à direita com a cabeça primeiro. Ela imediatamente desmaiou. Enquanto isso, Alex, cuja habilidade Overdrive estava prestes a terminar, trouxe RP para fora e costumava desviar a enorme trajetória do taco. No entanto, por causa do peso do taco e da velocidade por trás do arremesso, Alex só conseguiu desviá-lo ligeiramente antes que sua direita fosse dobrada em um ângulo não natural e ele foi jogado para trás. Gar. Ele cuspiu um bocado de sangue, usando a mão esquerda para se estabilizar antes de bater contra a árvore em suas costas. Alex começou a se sentir tonto. O Overdrive Limit Break tinha acabado de terminar. As consequências da habilidade começaram a fazer efeito. Atenção, cuidado. Históricos. Silveria e Eleonora disseram simultaneamente, levantando a cabeça com dificuldade. Alex abriu as pálpebras pesadas para ver o ogro mutante, de duas cabeças que deveria estar a 50 metros de distância, aparecendo bem diante dele com a perna direita apontada para ele, cansado demais para sequer se mover. Alex não pôde observar, impotente, enquanto a perna se movia lentamente em sua direção. De repente, Eleonora apareceu entre os dois com suas adagas cruzadas na sua frente. A aura ao seu redor não era menor que a que Alex tinha quando ainda estava no Overdrive. Alex não teve tempo nem energia para questioná-la. Viu que sua testa estava sangrando. Parecia que ela havia sido ferida pelo primeiro ataque do monstro. Bang! Rachadura. Finalmente, a perna do ogro conectou-se com as adagas de Eleonora. Tanto a donzela, as adagas e Alex foram atirados para trás, destruindo várias árvores no processo antes de finalmente parar depois de 30 metros. Eles ficaram gravemente feridos. As mãos de Eleonora foram quebradas e ela desmaiou. Não muito longe dela estava Alex vomitando sangue. Ele sentiu como se todos os ossos dentro de seu corpo estivessem quebrados. Seu corpo estava quente. Ele não conseguia se mover, nem mesmo levantar um dedo enquanto continuava vomitando sangue. Lentamente sua consciência começou a escapar. Embora ele não quisesse fechar os olhos, foi forçado a fazê-lo, pois não tinha controle sobre seu corpo atual. Seu corpo se recusou a ouvir o comando de seu cérebro. Antes de perder a consciência, ele se perguntou: eu vou morrer? Bem desse jeito. Por que razão? Minha jornada apenas começou. Eu me recuso a ceder. Mova-se, eu disse. Mova meu corpo, mova-se, droga. Mesmo que ele tenha gritado com todas as suas forças, seu corpo ainda se recusou teimosamente a ouvir seu comando quando, finalmente, ele perdeu a consciência. Mestre, você não vai morrer, vou me certificar disso. Mestre, fique acordado. Alex, fique acordado, por favor. De alguma forma, a voz de Silveria parecia distante. Em seu último momento antes de perder completamente a consciência, ele poderia jurar ter ouvido Silveria gritando com alguém. Sua visão ficou turva e ele viu um espaço preto, um simples trono preto com alguém sentado nele. Poucas correntes pretas estavam enroladas em torno dessa pessoa vestida com uma túnica branca. Era uma menina. Alex não viu o rosto dela, mas sabia que ela tinha cabelos prateados e era Silveria.